E se o nosso Brasileirão de pontos corridos tivesse um hall da fama? Já são mais de 2 décadas nesse formato. Alguns craques se aposentaram, outros ainda estão escrevendo a sua história. Chegou a hora de dar o devido reconhecimento. Na brincadeira de hoje, temos apenas 10 vagas e precisamos chegar a um consenso, que é o mais difícil, geralmente, do quadrado mágico. Então, chegou a hora, né, da gente começar a nossa pancadaria aqui para descobrir quem são eles. 10 vagas. E, é claro, você vai ficar junto com a gente no quadrado mágico de hoje com Bruno Pet, com Rado Santana, Eduardo Bartem e Vitor Canedo. Salve, rapaziada. Tamo junto. É um prazer estar mais uma vez com vocês. Tamo aí. Já vou começar discordando. Não é brincadeira, coisa seríssima que a gente vai fazer aqui. Subestimando a nossa opinião. Não tem brincadeira nenhuma, coisa seríssima. Inclusive, já deixa o like, compartilha e mande aí pra galera que ainda não conhece o Quadrado Mágico. Eu sei que você aí, que agora, que tá vendo, já é o segundo, terceiro, você ainda não tá seguindo. Por favor, se inscreva. Espalha a mensagem, canal. né? É isso Ele aí. tá muito youtuber, cara. Tá se muito inscreva. youtuber, pô. Ana Maria eu Braga. mesmo faço isso. Às vezes eu tô vendo um vídeo e eu nem sou inscrito nesse canal. Faço direto. Pô, vou inscrever, vou dar um likezinho. E agradecer também quem já é inscrito e quem participa isso. sempre nos comentários dos vídeos anteriores. E esse já é o 8º vídeo do Quadrado Mágico. Espalha a mensagem. Já Manda tem naquele muita grupo coisa de WhatsApp aí que você discute futebol com a rapaziada, que a gente fala de todos os clubes. Hoje, né, você já sabe o tema, né? Então temos camisa do Palmeiras, que alguns palmeirenses estarão envolvidos. Neymar Júnior, Frederico Chaves Guedes e Cruzeiro, porque o Cruzeiro também foi bicampeão aí, né? Tricampeão, considerando lá em 2003 os pontos corridos. Então vai ter jogador do Cruzeiro aqui, eu acho. Posso começar? Então, Posso só fazer um disclaimer aqui? vai. Fazendo o meu top 10, eu cheguei à conclusão, sozinho, cá com os meus botões, que 7... Quem fala cá com os meus botões? Eu Bruno falo. Pet. Eu falo com alguma frequência. E inclusive. minha avó. Eu cheguei à conclusão que 7 a gente vai estar ali no Alinhado. mesmo barco. Alinhado. Alinhado. Se não for, se os 7 que eu imagino aqui não estiverem no de vocês, teremos problemas. Mas os últimos três, aí vai ser um pega pra capar. Porque eu não consegui botar. Eu ainda tô na dúvida, inclusive. No meio do programa eu vou decidir. Assim, tem o Brasileirão de pontos corridos, né? Já tem muitos anos. Essa é a 24ª edição que vai começar, né? Vai se iniciar. Então, assim, tem muitos nomes que poderiam entrar no Hall da Fama. Mas a gente tem prateleiras, né? E são só 10. Estudando, A graça exato. é essa. Estão estudando. Também a gente vai falar que É a vários primeira nomes turma. poderiam A primeira estar. Mas a turma gente tá que vai falando entrar. dos 10, assim, irmão. A Que vão nata. entrar em campo lá, irmão. Né? E não tem substituição. E aí a então- gente definiu alguns critérios até. São 10, vale jogador em atividade, porque não tem tanto tempo assim também de pontos corridos para pegar só aposentado. Senão ficaria mais fácil. Tem Então, jogador, inclusive, que jogou todas as edições. Tem. Diga-se de passagem. E aí a nossa brincadeira é que eu falo que a dinâmica, né? Não vou chamar de brincadeira. Dinâmica. Cada rodada alguém vai defender a nomeação de um deles em 60 segundos no estilo paredão do Big Brother. E depois a gente tenta concordar ou não. 3 dos 4 precisam carimbar para esse cara entrar no Hall da Fama. E aí depois a gente prepara aquela medalhinha lá de honra ao mérito e faz uma super cerimônia para esse jogador. Bora pra bancadaria então, rapaziada? Vamos na ordem aqui, começando com o Bruno Pet. Começando por mim? Eu pedi pra começar. começa foi com o mal, Conrado. foi mal, Vai foi com o mal. Conrado. Vai, A Conrado. gente já sabe que O Conrado você tinha pedido. não vai muito com a minha cara. Vai, Conrado. Pode iniciar o tempo? Vai. Ó, iniciei aqui pra gente ficar de olho também. Pra mim, o senhor Campeonato Brasileiro, pra mim esse não pode estar de fora. A gente não está ranqueando aqui, mas provavelmente se tivesse um ranking, seria meu número 1, Rogério Ceni. Monstro dos pontos corridos. Obrigado, valeu, Pet. Cara, além do tricampeonato que teve ali, que foi inédito com São Paulo, participou da melhor defesa da história dos pontos corridos. São Paulo, em 2008, tomou apenas... 2006, né? 2007. Caraca, cada um falando uma coisa, 2007. mas eu acho que é 2007. São Paulo tomou tá. 17 gols. É isso aí. 17 gols. Agora a gente vai ter que confirmar isso aí. Não, foram 19 gols. mas- 19 gols, pode ser 19. 19 gols. Por isso que tava na minha vez, né? Mas aí quando foi na vez dele, ele fala... Você errou um ano. Não, então vai. Mas você errou na sua vez. É o que você tá falando. Um minuto já foi pro brejo. Já né? foi, já foi. Acabou agora. Mas E sorte foi é- eleito o melhor jogador do campeonato sendo goleiro, além dos gols de faltas. Cara, incrível o que ele fez. Sorte sua, vamos lá. Sorte sua que era Rogério Ceni, que aí você não precisa falar muito, né? Só o nome já passa. Mas eu também anotei aqui alguns feitos bem relevantes, que é um feito que o cara é goleiro. O cara tem 58 gols nos pontos corridos.
É isso. Né? Ele tem mais de 100 com a camisa do São Paulo, e ele tem 5 assistências ainda. E eu me lembro, assim, agora eu não vou lembrar o jogo específico, de falta perto da área, que em vez dele bater, ele cruzou e virou assistência. O Rogério Ceni tem uma edição de Campeonato 2005, Brasileiro, né? 2005, que ele fez 10 gols. Quantos atacantes... Ele foi artilheiro do São Paulo, Quantos não foi? atacantes do Brasileirão Não foi artilheiro do São Paulo, 2025 não fizeram 10 gols? Teve Brasileirão de pontos corridos, o Quarteiro fez 15, pô. É. Ele fez 10. E só pra, apesar da brincadeira que a informação ficar precisa, foi realmente em 2007 e 19 gols. Então ele Boa. participou de uma defesa histórica, obviamente sendo goleiro, sendo muito importante, sempre 13, foi um pegador é. de pênaltis, enfim, é um cara realmente completo e foi campeão também como técnico. É bom a gente lembrar disso. verdade. A gente tá mas aí- falando... Eu sei, ele tá entrando, por isso que eu deixei por último. A gente tá entrando um- só jogadores. É um plus. Mas além disso, ele já foi campeão dos pontos corridos também como técnico dirigindo o Flamengo. Tem as premiações que eu também anotei aqui. Ele foi bola de ouro da Placar em 2008. Que é o e melhor jogador, né? E duas vezes o craque do Brasileirão de 2006 2007. Então, ele foi premiado 3 vezes, né, em 2 premiações diferentes, no tricampeonato de São Paulo. Era meio que no automático também, né? O cara pegou 5 vezes a seleção da bola de prata e 2 da CBF. 2 vezes craque do campeonato sendo goleiro. E é assim, eu acho que é bom a gente separar pelo seguinte. Se o Rogério Ceni não soubesse bater falta, se ele não soubesse bater pênalti, ele estaria na seleção do campeonato. Ele estaria no Hall da Fama. Porque ele era um baita goleiro. E aí é bom a gente falar isso aqui, que você vai pegar a galera mais jovem, que não viu o Rogério Ceni jogar. Mas só é isso tudo porque ele batia a falta. Meu amigo, pegue defesas do Rogério Ceni, jogos históricos em que ele Pet, fecha o gol. na época já tinha gente que falava isso, né? Ele conviveu um pouco com isso. Falar, ele não era tão bom goleiro assim, que é um absurdo, né? Era um goleiraço completo. Aí se alguém tinha Foi pra preferência Copa do Dida, de eu mesmo 2002. achava o Dida mais goleiro. E 2006 Mas aí, também. Aí o É Filipão verdade. achava o Marcos, tem gente que preferia o auge do Marcos, eu acho que a carreira do Rogério como um goleiro, mas enfim, o programa não é sobre isso, mas foi um goleiraço, eu acho que pra mim é o senhor campeonato brasileiro. E parando pra analisar hoje, né? Cara, um campeonato de 19 gols sofridos é muito pouca coisa, gente. É óbvio que isso não é só o goleiro, né? Era sim. todo o sistema, mas ele fazia parte mas disso. ele é o elemento... Não, mas o talvez ele não central, tenha né? sido nem tão exigido assim, né? Porque o São Paulo realmente montou Muricy Ramalho ali, 3 É. defesas em campeonatos 3 seguidos. zagueiros. Miranda jogando Mas muito. o O Rogério- Miranda esteve nos 3 também, era Assim, uma baita lembrança. Aqui, assim, a gente vai falar das qualidades dele, mas o ponto principal pra mim é o cara foi além do que é o exigido da posição. É isso aí. A definição, assim. E ganhou muito jogo importante pro São Paulo aí. Ah, nessas sim, campanhas. sem dúvida. Alguém vai discordar, não, esse né? não, esse é Não. unânime, né? Esse é unânime. 4/4. Quem quer ir na sequência? Rogério Ceni, então, presente Tá, no Neto, nosso top 10. já vou anotar aqui. Eu vou, então, seguir a ordem aqui, né, da fileira e... Da ordem que ele acabou de estabelecer, É, porque a gente não, não, se a gente não não- combinamos nada. Tudo bem. Quem Mas tá justo. inventou o relógio estabeleceu essa Vamos ordem. lá. Tempo. Em 1 minuto, nem preciso de 1 minuto, Everton Ribeiro tem que estar no Hall da Fama. Tetracampeão, melhor jogador em 2 edições consecutivas, bicampeão por 2 times diferentes, 2 pelo Cruzeiro, 2 pelo Flamengo, além de coisas que não entram na planilha, né? Quantidade de golaços que o Everton Ribeiro fez, quantidade de lances espetaculares que o Everton Ribeiro teve ao longo de todos esses anos do Brasileiro. Cara, um negócio absurdo. E assim, eu tenho uma opinião, que ele, além de ser um dos maiores dos pontos corridos, ele, pra mim, foi o segundo melhor jogador do Brasileirão de pontos corridos. Eu só vejo um jogador que jogou mais que ele. Guarda. Assim, Se for diferente do Rogério Ceni, você guarda. é diferente do Rogério Ceni, então depois eu vou falar. Mas o Everton Ribeiro, pra mim, se tivesse que fazer um ranking, ele estaria ali entre os 3 com toda certeza. Mas você diz aí contando longevidade É, também. claro, claro, longevidade Não também. o melhor jogador que jogou. Isso. Maior, é porque a talvez. gente tá falando de Ronaldo, Sidorf. Consistência, né, em termos de mas consistência. de, cara, quantos jogos, quantos títulos, quantos gols, assistências. Cara, Everton Ribeiro, histórico no Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Não tem como esse cara não estar. O Everton é um dos poucos jogadores de linha que jogaram Copa do Mundo jogando, disputando Brasileirão. Porque assim, tem vários jogadores que foram muito bem no Brasileirão, que vão entrar no nosso Hall da Fama, De imagino. pontos corridos, assim. Mas que fizeram, de pontos corridos, mas que fizeram muito sucesso na Europa e voltaram, jogaram muito bem, foram 3, 4, 5 anos muito bem aqui no Brasil. O Everton Ribeiro basicamente só jogou aqui. Ele foi para a Arábia em determinado momento, mas depois o Flamengo recontratou ele em 2017, se eu não me engano. Ah, 2017. E assim, dali pra cá, cara, assim, eu acho que em termos de consistência, é isso que o Edu falou. Eu não vejo um jogador tão consistente tendo jogado tão bem esse tempo todo. E aí, se você pega ali a época do Cruzeiro, ele pelo Bahia, Cara, o campeonato que ele até- fez pelo Bahia em 2025 acho também é absurdo. Curitiba também, quando ele aparece, né? Claro. Sim, ele era Corinthians, né? Ele estava Isso. sendo emprestado, Era foi lateral esquerdo aproveitado, no Corinthians. Lateral esquerdo, e aí
Passou pelo São Caetano, São né? Caetano também, aí eu acho que ele começou a jogar, mostrar mais a sua qualidade ainda mais, né? E aí, enfim, a carreira realmente... O Everton, decolou. eu até fiquei pensando nisso também, vendo alguns programas que falam sobre isso, o pessoal fala que assim, ele perde um pouquinho da pontuação porque ele foi rebaixado pelo Corinthians. Eu não acho. Sendo sincero, eu não acho. Eu Ter esse também acho rebaixamento no currículo... Quantos Pô, jogos ninguém ele fez? lembra. É. Alguém Eu- lembra que ele jogou? Eu lembro do Betão, sei lá, lembro do... Não foi o rosto central, mas estava lá, né? Não é, Participou. Mas assim, eu acho que, nesse não. caso não afeta em nada. Não. Ele tem que estar. Premiações. Vou ser o cara aqui porque eu anotei todas as premiações e tal. Então, Parabéns, professor. craque da CBF, né, da premiação, que é a oficial, né? 13 e 14. Ganhou a bola de ouro da Placar em 2013, mas ainda pegou a seleção do campeonato em 2019 também, pelo Flamengo. E ele jogou uma barbaridade. É porque... Podia ter pego em concorrência. 2020 também. podia ter... teve concorrência forte, mas pô, o fato dele ainda estar jogando não dá pinta de que vai parar, né? Teve problema de saúde grave no ano passado. E o mas melhor de tudo, é um jogador que ele não tá aí pelos números. não tá. Ele não é um cara que Não. tem muitos gols. Tem- ele não é um cara tem de... bons números não, porque jogou tem bons muito. Porque jogou muito Porque tempo, jogou mas muito, é não é um isso. cara de tantos gols, não é um cara de tantas assistências assim, mas é um cara que tu paga pra ver jogar. Você quer ver o Everton Ribeiro jogar. Em termos de refino técnico, qualidade técnica, talvez do top 10 aqui, eu não vou falar que ele é o melhor, porque acho que tem outros que são melhores do que ele, mas ele é um dos melhores. Com os seus botões. Com os certeza. K com os meus botões. Então, geral concorda 4/4. Bruno Pet. Eu? Bom, vamos em outro goleiro então, né? O goleiro que jogou absolutamente todas as edições de Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos. O goleiro Fábio, jogou pelo Vasco, depois pelo Cruzeiro, agora no Fluminense. Cara, é impressionante. Ele é, obviamente, o recordista de jogos do brasileiro, né? Em pontos corridos. São Do mundo, 743 jogos só de Brasileirão. Eu tinha notado 717. Ah, tá, porque. Já ele contando joga... com 25. Não, eu contei 25 também. É porque você deve ter contado antes de 2003, não? Ah, Sim, pode ser sim, 743, somando de 2001 e 2002. Eu Pode contei ser isso, pelo Vasco. 717. Então 717 nos pontos corridos. Perfeito. Quase nada, né? Não, quase nada. Impressionante. Eu até fiz o exercício aqui. O brasileiro de pontos corridos, desde que começou em 2003, a gente teve 894 rodadas de brasileiro. Somando todas as edições, inclusive aquelas edições que tiveram mais rodadas. Aham. Foram ali as 3 primeiras. O Fábio esteve em 717. Ah, você tem um percentual, hein? Eu tenho percentual com base no Não, é 743. só fazer. Não, faz aí. 717 de quanto? Vai dar acima de 80%. 717 de... 894. Quanto é que deu? 80%. 80% das Cara. rodadas do brasileiro de pontos corridos, o Fábio estava lá. É a história viva, agarrando né? ele. É a história viva. Não, É se ele fosse impressionante. ruim, ele não teria jogado 80% outra, das rodadas. não, assim. obviamente. Não é só a longevidade É que longe, explica, É isso, né? não. E você pega. É isso, assim, você pega. O Fábio jogou todos, beleza, mas como é que ele tá hoje? Tá no banco? É o terceiro goleiro? Não, ele é o goleiro titular do Fluminense pegando eu muito. não Indicado ao achei- FIFA The Best. Eu não achei essa estatística do Brasileirão de pontos corridos, que é difícil achar muitas estatísticas assim tão específicas. Mas ele bateu um recorde do Buffon de goleiro que ficou mais jogos sem sofrer gols na história do futebol. Campeonato Brasileiro. Com certeza, Ó, no do Brasileirão. futebol brasileiro. Então eu diria que no Campeonato Pode Brasileiro de cravar. pontos corridos, ele também é o goleiro Ó, que é. mais vezes ficou sem sofrer gols. E não é que, assim, ganhou 2 títulos, bicampeonato do Cruzeiro. E no Fluminense, beleza, a participação dele de sucesso está mais condicionada a Libertadores, não entra aqui nesse tema, mas o Fluminense também teve campanha relevante aí, terceiro lugar, enfim, ele continua em alto Quando o Vasco nível. ele já pegava muito, gente. Não, sim. exatamente. O Vasco foi campeão em 2000, ele estava no elenco. É. Mas, enfim, não Começando. era nem Mas pontos também não é corridos. pontos corridos. Não era É. pontos corridos. Mas, enfim, é um cara que está aí há muito tempo e E ele realmente pegou- tem que estar num hall da fama. É um cara não- que a gente tem que reverenciar, porque, como você usou bem esse termo, história viva do nosso futebol, Fábio. Eu não lembro, ele pegou a seleção do campeonato em 2010. 2010 que o Cruzeiro foi... Né? Além O dos Cruzeiro- títulos, né? o Cruzeiro foi vice. foi vice-campeão em 2010, foi terceiro colocado em 2008. O Cruzeiro teve outras campanhas de sucesso. Óbvio que também o Fábio não participou apenas, né, das campanhas boas. A gente está falando isso, mas ele não participou das edições de que ele estava no Cruzeiro na Série B, né? 2020 e 2021. É E verdade. depois ele foi pro Fluminense. Então, assim, se ele Daí jogasse estão mais... os 20% Já- que ele não jogou. É Exato. Dessa porcentagem aí, tem que tirar os jogos que ele não participou da Série 20 A, e né? 21. Ah, 20 e exatamente. Pausinha para um tema talvez polêmico, mas não aleatório. Ah, A decisão do do Ronaldo. Ronaldo
Foi a pior decisão da vida do Fábio Ronaldo. não permanecer no Cruzeiro foi uma das piores decisões da vida do Ronaldo, uma das piores decisões da história do Brasileirão de pontos corridos, da história do Brasileirão. A segunda Cara, pior decisão do Ronaldo foi contratar a gente. Ele continua sendo muito ídolo do Cruzeiro. Isso não vai apagar. Mas olha tudo que ele já construiu depois ainda no Fluminense, que ele poderia ter aumentado ainda mais toda a história dele com a camisa do Cruzeiro, né? Assim, foi uma decisão muito detalhe, ruim. Até Eu o sei que Cássio, tem... o Cruzeiro penou pra achar também, né? Teve Porque é um goleiro, né? uns 3 aninhos Exato. ali, 2 O aninhos Cássio- e pouco. mas tem... Não, do Não, Fábio é, até do o Fábio Cássio, até o Cássio, o Cruzeiro sim. penou pra achar alguém, né? Sim. E Até agora o Cássio, beleza, já melhorou, mas É. ninguém tá assim, meu Deus. A longevidade do Cássio não é do mesmo nível da longevidade do não Fábio. é. E por você exemplo. falou de uma das piores ninguém. decisões, concordo absolutamente. E uma das melhores decisões foi a do Mário Bittencourt de ter ido buscar o Fábio, porque o Fábio estava indo para América Mineiro. É. O Fábio não estava indo. Ele já tava É com- verdade, ninguém levava fé. Ninguém levava fé, ninguém queria fazer O próprio contrato. Cruzeiro não levava fé, Qual- tanto é que tomaram essa Então, assim, decisão. o Fluminense também, ele, enxergou, viu o Baita potencial, e tá aí até hoje, ó. Renovou por mais 2 anos, vai ficar no Fluminense aí, sabe, sei lá até quando. muito o Mário Bittencourt, agora vai ter que ficar caladinho, porque essa não tem como. Essa não tem como. Não, essa contratação Não tem como. mudou. Ou seja, Mário Bittencourt no Roda Fã. Não, essa Sem mais, Calma sem lá. lembrar de Calma lá, erros, calma só lá. aceita. Não, essa foi uma ligação que mudou o rumo da história do Fluminense, do né? Fluminense. Porque, Assim como outras ligações também. É, Mas, isso de aí é novo, o que ponto- mostra muito da história do Fábio. Era um cara que, agora sair do Cruzeiro, ele podia ter relaxado naquela Exato, época ali. exato. Mas pelo não, contrário. o cara não quer parar, Não tipo quer. assim, vai Nenhuma jogar mais perspectiva, 2 nenhuma anos. perspectiva. Então, Está também no meu top 10. Tá Então, no se não tiver de alguém aqui, me fala que eu levanto e vou embora. Tá no meu É. top 10 também. Pode, não, pode assim, ficar, Pet. não acho que também seja uma super unanimidade. Quarto nome? Eu não coloquei. Não, eu tô falando do Fábio ainda. Ah, tá. Eu não botaria o Fábio no top 5, eu acho. Mas concordo que top 10, indubitavelmente. Eu não vou fazer esse exercício, porque aí É, fica muito Vamos lá. difícil, né? Mas Porque difícil. vai começar a ficar mais complicado. Mas, por exemplo, vou puxar agora, né? Eu que tenho que falar do homem, né? Frederico Chaves Guedes. Bela camisa. É a camisa do retorno dele em 2020. Eu vim de bigode por ele, inclusive. Ah, é Tá, uma verdade? homenagem É ao verdade. Pijama, exatamente. A skin lendária A de skin Dom dele, Fredão de exatamente. bigode. É, inclusive, O daqui a pouco eu vou Fred mostrar a conta do barco. quer botar o cronômetro? Igual ele fez. Quer botar o cronômetro pra gente não esquecer? A gente não tá usando esse cronômetro. É, né? o Mas cronômetro já... vai. É porque agora vamos lá. tá fácil. O cronômetro vai ser Tá melhor fácil, depois. é verdade. O Fred, ele é simplesmente o maior artilheiro da história dos pontos corridos, tem 158 gols. Sim. Ele conquistou 2 títulos sendo o craque em um deles, então ele foi craque do campeonato, melhor jogador. Ele ainda foi artilheiro de 3 edições, uma delas ninguém dava nada, voltou sem moral da Copa do Mundo, Cone, bom, artilheiro. Depois foi artilheiro ainda quando jogou pelo Atlético. Cara, sei lá, porra, é matador nato, fazia gol de tudo quanto é jeito. Voltou ao Fluminense também num período ali que ele estava numa idade muito boa ainda da carreira, conseguiu jogar muitos anos de Brasileirão. Teve saída, foi pro Galo, depois Cruzeiro, voltou pro Fluminense e eu acho que encerrou bem a sua passagem Se em firmou. 2022. O Fred mudou a história do Campeonato Brasileiro. Ajudou a mudar. Porque o Fred é fundamental na campanha que evita o rebaixamento do Fluminense em 2009, faz gols importantíssimos e o Fluminense foi campeão no ano seguinte, em 2010. E 2012. E 2000, Nada não, mas assim, nada, a torcida do Fluminense tem plena convicção que nada teria acontecido se o Fluminense tivesse caído se em tivesse 2009. caído. Então, assim, ele mudou o Foi uma rumo ali recuperação daqueles absurda, anos do né, cara? Campeonato Brasileiro. Não, e eu gosto sempre de lembrar do Fred também, que você citou a questão da seleção, Cone, Copa do Mundo, sempre é muito pesado, ainda mais a sequência que ele pegou. O Brasil vinha de Careca, Romário, Ronaldo, Adriano. até um Adriano, e aí depois a sequência disso ia ser difícil para qualquer um. Então, mas assim, cara, o Fred passa longe de ser apenas um finalizador, um goleador, sei lá, eu posso citar algum outro, sei lá, o Jardel fazia muito gol, de cabeça principalmente, mas não tem comparação. O Fred, tecnicamente, era muito bom de matar a bola no peito, de fazer uma tabela, de achar um passe. Ele, tecnicamente, ele era acima da média também, não era só um finalizador. Era um centroavante que o meia, o lateral, gostava de achar fácil, que sabe que ia dominar qualquer tipo de bola e fazer o time andar. E o cabeceio dele? Cabeceio também é Os zagueiros Gols de do voleio, Fluminense muitos não eram gols de voleio. exatamente construtores. Lembrando aqui nos tempos áureos, Gum, um abraço, ídolo, Leandro Eusébio. Vinha cada, não só dos dois, tá? Mas vinha cada cachotada e o Fred só abria aqui, ó. Morria, aí entregava pra alguém e corria pra área.
Quantidade de ataque. Fazia até que o parte da Fluminense- estratégia de jogo do Fluminense. Sim, O próprio sim. Cavalieri também quebrava muita bola. lá pra E frente. assim o Pet falou do Everton Ribeiro, também chegou uma Copa jogando no futebol brasileiro, Sim. né? O Fred também jogando pelo Jogador de Fluminense. linha, né? Só que o Fred metia muito gol no Cruzeiro lá em 2005, né? 2004, antes Sim, de até sair pro pro Lyon. Lyon, ele já metia muito gol. Sim. Foi artilheiro do Brasileiro, falou em 2014, em 2016 pro Atlético Mineiro. Ou seja, ele se transferiu naquela polêmica de saída do Fluminense, ele foi para uma outra equipe e foi artilheiro do Campeonato Brasileiro de novo. E Então, é assim, bom lembrar cara- a passagem dos outros times, para não ficar só no Fluminense, né? Para pegar a história Exato. toda dos pontos corridos, que ele foi bem por onde ele passou, amigo. Teve, Onde ele passava, teve ele o metia gol. rebaixamento também no Cruzeiro em 2019, né? Que foi uma situação ali que pô, foi um pouco feio ali para todo mundo que estava ao redor, né? Para todo mundo que estava ali. Fala, Zezé. Mas depois voltou pro Fluminense e continuou fazendo ali bons campeonatos. 2021 também fez alguns gols importantes. 2022 se ele- aposenta, mas fazendo gol ainda. É, teve um gol no penúltimo jogo dele, um Contra o gol que Corinthians em casa, emocionou né, todo então. mundo, que ele entra e faz o gol logo depois. Cara, o Fred, pra mim, unanimidade também. 158 gols é muita coisa, tá? Gabigol tá aí, vai tentar, mas vai demorar um bocado também pra passar, se quiser. 4/4, Fred também? Os maiores é muito difícil você não colocar, né? O Os 4 Fred é o primeiros aqui maior- foram unanimidade. O maior artilheiro da história do pontos corridos. Como é que você vai botar esse cara? Não. Né? O que mais jogou e jogou em altíssimo nível. Como é que você não vai botar esse Não, cara? e todos até agora foram campeões, que é um critério também que eu muito observo relevante, muito. muito relevante. Aliás, foram campeões pelo menos 2 vezes. Exato. Todos esses. Não é campeão também só uma vez. E o Fred ainda foi craque de uma edição. Todos também, só o Fábio que não, mas É. todos também foram Fred, Everton Ribeiro. Então, não. Minha não vez? tem. Sim, Vai. voltou. Vou Vai lá. tentar botar um... Rodou a mesa. Vou tentar botar uma pimentinha Será aqui. que agora Mas que já- começa? Eu acho que não deveria ter, mas conhecendo meus nobres É. colegas aqui, meus nobres amigos, é capaz de ter uma polêmicazinha. Vou soltar o tempo aqui. Para mim, tem que ter, aí pode ser eu levando um pouquinho mais pro coração, tem que ter Alex de Souza ou Cabeção Que susto. no top 10 no Hall da Fama. Ah, foi um campeonato só que ele ganhou. Acabamos de falar que ganharam vários. Mas foi o campeonato. Primeiro campeonato de pontos corridos em 2003 e ele jogou o fino da bola. A gente acabou de ver, por exemplo, o Arrascaeta destruindo no Campeonato Brasileiro de 2025 e realmente jogou demais. Sou muito fã do Arrascaeta. O Alex jogou por volta de 325 vezes mais em 2003 do que o Arrascaeta jogou agora. Era muito craque. Era todo o jogo do Cruzeiro. Cadê a plaquinha do Era- aumento, mas não inventa aí agora? Essa aí. Mas é isso. Quem não viu, reveja. Os jogos ainda bem que dá pra ver. Obrigado. O Alex, amigo, era todo domínio, era gol de cavadinha, era gol de letra, era passe absurdo. Se você lembrar, aqui na época, né, foi o melhor ataque dos pontos corridos, que ainda tinha 24 times, né, bateu Não, tinha mais. Tinha 26. 26 times. 26 esse, aí depois virou 24. É Exato. verdade, 26, né, que aí 23... Não, 43 rodadas. Isso. E aí, 46 rodadas. cara, 100 pontos... 24 clubes, 46 rodadas. é isso. 23 Obrigado. jogos no turno. Segunda vez que eu estava certo e Edu me corta no meu Eu voto. estava errado com Mas 2008. 19 gols Não, aí você sofridos. tava certo. Era dentro do tricampeonato. Mas enfim, fez... Que ajuda fez aqui? muitos gols. Quanto? Já passou do minuto mesmo, que É, ajuda já com os passou. números, ó. Pode. 98 jogos, 43 gols, 26 assistências. Se somar participação, é um índice altíssimo. Isso, mas é que você pegou da temporada inteira, né? Que foi sensacional. eu peguei Não, a volta do Coritiba, que também foi lendária. Lendária. Pra não esquecer, Isso, eu pô, ia ele joga falar isso por último. muito Na no volta, poste. ele já veterano, foi pra encerrar a carreira, jogou muito, fez vários golaços. Muito. Caneta no Curitiba também. Mas naquela temporada, no Campeonato Brasileiro, com o Cruzeiro, Eu tenho. foram 23 gols e 15 assistências Isso em aí. 38 jogos. Ou seja, por participação, média de isso aí. um por jogo. Mas, de novo, fora o gol e a assistência, todo o drible, todo o domínio, vários golaços. E sabe o que eu gosto de lembrar também? Ali passaram Aristizábal, meteu um monte de gol. David meteu muito gol e foi vendido Mota. na metade. Mota meteu muito gol. Chegou Vamos Márcio lembrar Nobre. mais. Márcio Nobre chegou e meteu muito gol. Quem botava lá no ataque, botava o Canedo lá, ia fazer uns 3. Muito também não. Mas uns 3 ele garantia também com o Alex. 3. Os 3 o Canedo Em 46 rodadas. E de 38. cabeça ainda, de cabeça. Ele não, 38 eu já não sei. O Alex, Mas ele jogou muita bola. Cara, pra mim, de uma temporada, eu acho que ele foi esse- o grande craque Esse, do Campeonato Brasileiro. esse é o problema e é o motivo pelo qual ele não está no meu top 10. Falei que ia ter então. Não, cara, o você Alex quer- jogou muito. Eu concordo com absolutamente tudo que você falou. Isso dito, ele jogou 4 edições de Brasileiro de Pontos Corridos. É. Assim, ele entra, por exemplo,
pelo mesmo motivo pelo qual eu vou falar um outro nome aqui, um outro jogador não está no meu top 10, que é o Tevez. Porque foi uma competição absurda. Jogou Mas muito. ele, Melhor do mundo. Não, melhor... Mas o jogou Alex mais que o jogou, Tevez. eu falei do Eu, Arrascaeta Tevez. 300, ele Ele jogou 525 vezes mais que o Tevez em 2010. Não, tudo bem, mas eu tô comparando assim, o cara que É muito fez exagerado, Ele jogou um campeonato, Não, entendeu? mas jogou Esse é o meu muito ponto. mais. Ele jogou muito, eu concordo É, com tudo. Eu tenho lembro- muita não, dificuldade. Eu tenho mas- muita dificuldade de colocar um jogador. Ninguém no meu top 10 tem uma temporada só. Só tem uma exceção: o Alex. O Alex foi o cara, ele é a referência, a régua de qualidade do Brasileirão de pontos corridos. Não só Era o pelo que primeiro, ele jogou, lembra? porque ele foi o primeiro. Então, assim, todo mundo que veio depois foi tentando ser melhor que o Alex. E até hoje estão tentando, né? O Arrascaeta acho que agora se aproximou um pouco mais. Acho que pra mim foi a segunda melhor Segunda temporada. Mas o Alex, ele é de um nível, assim, inigualável. Inigualável. Cara, E- era lindo de ver Era- aquele o Alex, ó, eu era muito pequeno, né? Em 2003 eu tinha 8 anos. Mas eu lembro de dois lances do Alex. Eu lembro de dois lances do Alex. Não que lembra são não, mentira. Você viu no absurdos. YouTube. É, O gol Você dele- não lembra, não lembra. dá pra lembrar. Não lembra. O gol dele não, contra o Fluminense. Lembro de ver Não, ao vivo, de na televisão. cobertura. De Cobertura, costa, de dominou. costas, que ele já vira no... Ele domina de costas, ele já gira encobrido. E eu Isso é lembro coisa de muito gente. bem disso. Tinha um jogo que era um jogo muito decisivo no Campeonato Santos. Brasileiro contra o Santos no Mineirão. Gente, o Alex comeu a bola nesse jogo. Foi 3x0 Vários. Cruzeiro. Era o jogo que Meninos da meio Vila. que era o isso Cruzeiro, aí. o Santos foi vice-campeão, né? O Cruzeiro amassou o Santos. Aí, O Alex Santos era jogou. o time campeão em É, 2002, exato, e né? que Robinho, foi em Diego. 2004 também. Então, assim, gente, era um nível assustador de futebol que foi complementado ainda com a passagem pelo Coritiba, que foi absurda. Sim. O Alex evita o rebaixamento do Coritiba em 2013, gente. Ele evita o rebaixamento. Então, cara, é um nível assim. É. O Alex Eu pra mim entendo- tem que estar no top 10. Eu entendo o argumento, por isso que eu falei, de repente algum aqui vai começar a botar uma graça Eu no não- programa. eu não acho Eu absurdo, entendo esse não argumento, acho mas absurdo. na minha régua entrou o maior campeonato brasileiro, a maior atuação Você acha que individual isso contou em um muito- campeonato muito brasileiro que eu vi. E não foi só, porque foi melhor. Alguém tem que ser melhor. De tudo, alguém tem que ser melhor. Aqui a gente pode fazer 10 programas ruins, um vai ser melhor, vai ser menos um que o outro. Mas eu espero que vocês estejam gostando. Inclusive, pode curtir, pode se inscrever aí, por favor, no canal e falar para todos os seus amigos também virem com a gente. Mas ele jogou demais. Demais. Aquilo marcou a minha vida, cara. Inclusive, de novo, se puder dar uma pausa aqui para mais um assunto aleatório, Vanderlei Luxemburgo, talvez o maior técnico do futebol brasileiro, na minha opinião, pelo menos. Era um time foda atrás do outro. E Sim. aquele do Cruzeiro, cara, era todo mundo jogava bola. O Maurinho na direita, Leandro Bochecha lateral Augusto esquerdo, Recife. Edu Dracena, Cris, Augusto Recife, Felipe Melo Maldonado. fazia parte, mas era o Maldonado, Luizão o na primeiro zaga também, volante. O Luizão fez parte da temporada também, Três mas eu acho que volantes, ele saiu Alex antes. e... Aí o Wendel, que depois foi pra França também, jogava, Alex e Volante, atacante. Quem entrava lá, metia muito gol. Aristizábal jogava demais. Já Felipe tinha- Melo também era daquele time. Era né? daquele timezinho, era daquele time que é Zinho. pentacampeão de Campeonato Brasileiro, É, o mas único, não de o único pontos título corridos. de pontos corridos Mas, dele foi Pegadinha, em 2003. Ó, Qual outro jogador fez 5 gols num jogo no Brasileirão de pontos corridos? Ah, Você o tem Alex a fez. resposta? Eu lembro. O Alex fez com Contra o Bahia na última rodada. Na última rodada. Você tem a resposta? Eu lembro Então, do Dudu aí você quebra fazer- a gente. Aí você quebra. pergunta pra galera aqui dos Eu lembro do dos Dudu. Alguém, eu comentários. perguntei se tem. Alguém Não lembra de um faço cara ideia. que fez 5 gols no jogo? O Fred deve- fez 4. Não. Eu só lembro de Edmundo, Eu Dodô, lembro de mas 4 não era gols. pontos O corridos. Fred fez 4 Magno gols. Alves fez 5, mas era a Copa João Avelange. Edmundo fez 5, era de 97. No pontos corridos, eu acho que só o Alex. Caraca. Pereira, acho que fez 4 gols no Grêmio. O Edmundo É, fez 6, não É, fez? o colombiano Pereira. Edmundo fez Foi 6? 5 ou 6? Acho que foi 6, não? Acho que pode ter sido O 6. Pereira fez Acho num que foi Grêmio 6. Figueirense que foi 8x0. Edmundo pro foram Grêmio. 6 Mas em enfim, temos 97, 3 de União 4, São você João. não deu a sua opinião. Então, É você que vai definir então, aqui. eu botei aqui um critério porteiro do Enem pra barrar uma galera que talvez vocês fossem sugerir. O Alex se enquadra nelas. Ele passa. Ah, tá. Ele vai fazer a prova, né? Ele Entendi. passa do porteiro. 4 edições ou 100 jogos, ele tem 4 edições, 98 jogos, um título pelo menos e pelo menos uma vez seleção do campeonato. E melhor jogador do campeonato, né? Então, ele não só Não foi tinha o seleção, prêmio como na foi o época melhor oficial, jogador. mas foi o melhor. Não, ele ganhou a tava bola na de sua- prata da placar. Ele tava no seu top 10? Mas aí, então... De repente, deixa ele ali e a gente bota no debate depois. Vamos fazer o seguinte... Um absurdo, desculpa, Alex. Cabeção, craque, isso- não, assim, gênio mas da eu bola. acho que, Me cara, perdoe Eu acho que... por quem senta aqui na Não, minha eu sou direita. muito fã do Alex, é o famoso maior jogador da história do Muito fã, Fenerbahçe, mas eu as vou botar histórias. Está no meu top 10. Vou botar Não, o é- Joãozinho na frente dele aqui. Eu prefiro... A gente pode até colocar e depois a gente vê o famoso... Quem levanta pra esse cara sentar? A gente faz essa... Pode Deixa ele ser, guardado pode aí. ser, Deixa pode ele ser. guardado aí. Coloca ele, qualquer coisa depois Eu a já gente- vou puxar o se for o caso, a próximo, gente que eu vou muito na linha do Conrado. Eu não sei se todo mundo aqui botou,
Eu não sei se todo mundo aqui vai concordar, Lá Quero vem. ver. mas pra mim, quem não concordar, desculpa, não entende nada de futebol e tá maluco. Neymar Júnior. Que isso, cara? Não, mentira. Opa. Neymar Júnior. Peraí. Alguém não vai concordar? Eu como Neymar Júnior. carteirinha 001 do fã-clube do Neymar, Neymar Júnior. tava no meu também, mas eu entendo quem Eu vou colocar. falar, agora Defenda, vou defenda. defender, em um minuto eu vou defender o meu argumento. O Neymar é aquele jogador Para. que a qualidade fala por si só. O Neymar só não foi campeão brasileiro porque a CBF não deixou. O Neymar jogou 17 jogos no Brasileirão 2012. E quem O te Santos garante? com ele tinha um aproveitamento tão bom quanto o do líder Fluminense. O Neymar, em 17 jogos em 2012, fez 14 gols e deu 7 assistências. Um nível de futebol extraordinário. Ninguém, nem Ronaldo Fenômeno, nem Seedorf, pra mim, nem o próprio Alex, tá? Nos 4 anos de Neymar no Jogou futebol mais. brasileiro, jogaram mais que ele. O Neymar jogou muito, foi o melhor jogador que eu vi no Brasil. E por isso, esse cara merece estar. Ah, mas ele é um artilheiro. Não foi artilheiro. Pô, beleza, não deixaram ele ser. Ah, mas ele não foi campeão. Não deixaram ele ser. Pô, isso O Neymar aí tá fez uma temporada em 2011 de 21 jogos. E a seguinte de 17 jogos. Vai ser campeão como? Você lembra que a... Ele ficou fora. Aquela época, o pessoal que tá vendo aí mais novo, Data né, que eu, FIFA. a data FIFA tirava 4 jogos do Brasileirão, amigo. É isso. O Neymar pegou o jatinho de Florianópolis depois de perder 4 jogos, veio direto da Austrália ou do Japão, sei lá, pra jogar contra o Figueirense. Não deixaram ele ser campeão. O Você Neymar- lembra que... 2012 teve Olimpíada Você também. lembra que a Olimpíada, gente vai, falou antes. aqui da seleção do Brasileirão, né, feito pela CBF, mas a mais tradicional da história do futebol brasileiro é a bola de prata da Placar, a bola de ouro é dada para o melhor jogador. A Placar instituiu que o Neymar não ia participar mais, ele virou ao concurso. Ao concurso, o único da história. O único, É. antes tinha o Pelé, né, eles voltaram lá e falaram o Pelé, Sim. e o Neymar, ao concurso, ele não vai nem participar, que é óbvio que tá todo mundo... Esse é o nível do futebol que o Neymar apresentava aqui. Então, assim, eu confesso, Edu, que eu vim pra cá, caraca, se eu falar, os caras vão ficar me enchendo o saco. Não, você é o Neymarzete de novo. Será que eu boto? Mas eu realmente estava na dúvida, porque, querendo ou não, mesmo não deixando, ele acabou conquistando menos. Mas o nível de futebol realmente foi... Era a minha dúvida do 10º ali com o 11º, 12º. Pra mim, Digo mais, ganhou um Puskás fazendo um gol no Brasileirão, No de Brasileirão. pontos corridos. Bem E lembrado. mais, nenhum outro jogador foi para a seleção do campeonato 3 vezes seguidas. 3 vezes seguidas. Ele vai para a seleção do campeonato em 2010, 2011 e 2012. E se jogasse em 2013, ia de novo. Posso te falar mais uma? Outro dia a gente viu, né, Yamal aí ganhando Euro, jogando muito no Barcelona. Camisa 11 do Santos. Essa camisa, nenhuma camisa desse futebol de pontos corridos rodou tanto o mundo quanto a camisa do Santos, do Neymar. Pelo que ele fez aqui. O Neymar, ele já foi sucesso na Europa antes de ir. Isso Ele era isso por conta aqui. de todo o projeto que o Santos Ele fez. em demorou volta mais dele. a sair, é verdade. Assim, o Neymar está no meu top 10. Todo mundo quis Eu usar o tô moicano com o do Edu Neymar, também. pô. Eu acho que pra mim tem um Você fez o ponto. moicano do Neymar? Pra mim, Não, eu Não não tenho fez. muito cabelo pra fazer. naquela época tu tinha. Mas ele é o mais Naquela jovem época tu daqui, tinha, tá? né, Só pra Thiago? deixar claro. Pra mim tem um ponto que faz com que o Neymar entre na minha lista, que é, na era dos pontos corridos, qual foi o melhor jogador que pisou no Brasil e disputou uma competição de pontos corridos na história? Neymar Júnior. Então, ele Não, pode- Ronaldo. Não, Na Neymar. época que ele Jogando disputou, do que Ah, tá, jogou o ah, Brasil. O Ronaldo foi melhor, foi maior do que o Neymar, tudo isso, beleza. Ok. Mas jogando no Real Madrid, jogando no Barcelona, na Ok. Inter de Milão. Ok. No Brasil, assim, quem que você podia ir ali no estádio pra ver enfrentando o teu time, ou ir vendo o Santos jogar, que foi o melhor desde que começou 2003 pra frente? Neymar. Então, assim, isso faz automaticamente com que ele entre. E o meu outro argumento era o que o Conrado acabou de falar. O único jogador que foi colocado como ao concurso dentro de um prêmio de craque do campeonato. O único, ninguém mais. O Alex não E a teve gente isso. citou o prêmio aqui várias vezes, ou seja, Várias esse vezes. prêmio é importante. E o próprio prêmio falou, cara, não dá, esse cara tá acima de todos. Defenda o conto, você cuspiu aqui. Eu ó. esqueci de citar um dado que é absurdo. Assim, no Campeonato Brasileiro 2012, nas primeiras 25 rodadas, o Neymar jogou 9. Ele jogou Eu 17 lembro- no total. Eu lembro muito disso, É porque eu ficava, inacreditável. eu ficava revoltado com É isso. inacreditável. Pra falar de calendário, de data FIFA, eu contava, gente, vocês estão tirando o Neymar do campeonato. Não é só do Santos, era ruim pro Santos, obviamente. claro. Mas, cara, vocês estão tirando o Neymar do nosso campeonato, o cara jogou metade do campeonato, Ó, até menos. Todo o contexto falado até agora é muito importante.
tirando o absurdo de falar que tirou um título do Santos. Não tem como garantir absolutamente Não tem. nada. Não, essa é uma opinião. Ele deu uma porradada aqui, deu uma É. exagerada. Isso aí é muito Plaquinha, plaquinha de aumento, mano, invento, por favor. Mas eu preciso ser o Canê do score. Trazer, porque o porteiro da Ney barrou o Neymar. O Neymar fez 123 jogos em 6 edições. Vamos contar 5 edições, porque em 2013 ele só joga uma vez, mas o cara tem média de 24 jogos por competição. Pô, ele foi prejudicado? Sim, mas a gente fala aqui dos fatos, não do que poderia ter acontecido. Ele não foi campeão. Então, pra mim, não tem como o cara ser Hall da Fama se o cara não conquistou o campeonato. Ele é muito mais que o título. Ah, essa é uma frase é muito bonita mais do que chat Não, não LGBT. é, não é, não é. A partir do Não é, momento em mas que eu eu, tô achando a partir do que momento é. em que eu saio da minha casa pra ir ver um jogo do meu time e saio com muito mais prazer, porque do outro lado eu vou ver o Neymar enfrentando meu time, destruindo meu time, isso tem um peso. Mas Isso isso tem não um tem a ver com o peso. Hall da Fama. Claro que Tem, tem, claro que claro tem. que Beleza, tem. do Ele cara, que ele movimenta, despertou ele isso no movimenta, campeonato. ele movimenta a torcida, ele Ele foi movimenta o único que tudo, despertou cara. isso no campeonato. Não, eu entendo você preferir outros que ganharam no lugar dele, isso eu entendo. Mas assim, falar que não dá pra ele entrar, se tipo, tiver 12, ele não pode entrar, porque... Tá bom, tem Tá uma no regra seu papel tem aqui, uma regra aqui que que é diz só seu. que 3 É. dos 4 precisam concordar. Então Sim, o Canedo é, perdeu. A regra é. desse Enem aí é do teu Enem. É do seu É, Enem. do meu Do Enem, claro, ele seu. entra. Na É. portinha do seu Hall da Fama. É isso. Mas, assim, número de Que vai entrar participações... uma galera estranha daqui a pouco. O número de participações de gol do Neymar é tudo muito absurdo. 2012, eu lembro, 2011 e 12, sobretudo, eu lembro de atuações assim, É isso. históricas dele. Ele jogou muita bola. Aplaudido Só que é no isso, Independência contra o pô, Cruzeiro. teve um gol contra o Curitiba que é sacanagem. teve O 4 Santos- gols, Ah, o Atlético o Paranaense. Santos de azul. 4 gols no Atlético É que é Paranaense. tanto lance, nem O lembra Santos absurdo. jogando de azul? Sim, Pô, o Atlético outro Mineiro. jogador foi É aquele do aplaudido Atlético pela torcida Mineiro que ele adversária. derruba todo mundo. Derruba todo mundo do Atlético Mineiro. Foi o gol mais bonito da Do carreira Inter dele. também. Não, dois. esse gol é Não, sacanagem. esse é a Libertadores. Pra mim é É o gol Libertadores. predileto. Os dois. O Galo é brasileiro e o Inter é Meu Libertadores. gol predileto dele é contra o Galo, que é, É esse que ele dá- o Leonardo Silva É isso e... Pô, não vou lembrar agora. Pusca no Brasileirão, barra no gente. outro. Acho que Pusca é o jogando no Carlos Brasileirão, César, pô. não sei. Mas olha só, Inacreditável. pra mim, não, pra mim, cara, o cara não foi campeão, assim. Tipo, porra, Tudo bem. é pesado. A gente te não tô ouviu. dizendo que o Mike, que ganhou Posso? 5, tá na frente do Neymar. Não é isso. Mas o cara não foi campeão. Como é que alguém vai abrir Posso? a porta pro cara e ele não foi campeão? Posso te Porra. colocar desesperado, Assim, ó. então? Assim, ó. Cadê o... Abriu. Posso te deixar Três- mais três preocupado, abriram. então? Ah, Porque eu vou falar um nome agora que vai entrar no meu é a top sua 10. vez agora? É, É a né? minha vez. Mas E o que Neymar também tem não 3 foi votos, então, né? O Neymar está no Hall da está Fama. no Então, o top Neymar 10. tá, mas... vocês Bota um cons- asterisco aí. Vai vai que botar alguém... um asterisco também, Ah, então. eu não É um vou asterisco menor do que o do Alex. Eu não o do vou Alex deixar foram tirar o 2 Neymar. contra, aqui só um só. Cara, Bom, não. já que uma das portas aqui do Enem, da portaria do Enem do Canedo é título. O que eu vou falar agora não tem título. Mas se ele não tiver, eu vou ficar bastante... Deixa eu botar água aqui na boca. Bastante Deixa eu chateado. botar água na boca pra tentar ver aqui a minha reação. Acho que eu sei quem vai falar. Coloca o tempo aí. Coloca o tempo aí, por favor. Porque esse aqui pode ser que tenha discordância. Eu quero que, por favor, Vai. em 1 minuto eu quero poder falar. Tempo! Então vamos lá. Diego Souza precisa estar no Hall da Fama do brasileiro de pontos corridos. O Diego Souza, ele é o segundo maior artilheiro da era dos pontos corridos, com 130 gols. Ele só jogou de centroavante no finalzinho da carreira. Ele começou como volante, foi de meia e ele tem 130 gols no brasileiro de pontos corridos. Ele jogou em 9 dos 12 considerados grandes, mais o Sport, que também é um clube gigante no brasileiro. Então ele fez tudo isso. Trocentos gols jogando pro Fluminense, Flamengo, Vasco, Palmeiras, Grêmio, Atlético Galo. Mineiro, Sport, jogou muita bola também no Sport. São Paulo. Foi craque do Brasileirão em São 2009. Paulo, Botafogo. Craque do Brasileirão em 2009, num Brasileiro em que ele não ganha. Que o campeão então, brasileiro mas em 2009 foi o Flamengo. Então, mas e ele não foi o craque. Só pra assim, falar um português, eu não quero te atrapalhar aqui o teu tempo e tal. Não, já Mas atrapalhou. mas foi fala. uma eleição que a Não CBF quero se te atrapalhar. antecipou. Já atrapalhou. Todo mundo vai lembrar, teve a arrancada do Flamengo no fim, tem até a premiação lá que o goleiro Bruno fica esperando o prêmio, aí o Vitor é quem ganha, porque a CBF antecipou os votos naquela edição e o Palmeiras fez uma super campanha de turno, Perdeu no final. ganhou e tal. Os craques foram Adriano e Petkovic, né? Um ou outro. O Diego Souza não foi o craque daquele campeonato. Mas ganhou o prêmio. Ele ganhou o prêmio, tá na casa dele, beleza, mas... Isso. Não, o Atlético Mineiro ganhou o não é prêmio assim campeão como- brasileiro assim no como- Brasil. esse argumento, por Eu favor. não fecho com o Diego Souza no top 10, não está no meu top 10. Não. Diego Souza, você falou até que ele não tem título, né? Ele marca o primeiro gol da campanha do Cruzeiro, campeão 2013. É verdade. Poucas pessoas lembram disso, mas ele é Você autor do lembrava primeiro disso ou gol. você falou é verdade só por dizer? Olha aqui, ó. Ah, então beleza. Ó, um título 2013, Pareceu- apenas lembra 6 jogos. disso? Levou Eu pra faço, ver. eu faço o dever de Tá, casa, eu beleza. chego Ele aqui, não- cadê é o verdade. score? Cadê o Cara, score? aquele cara que fica do lado do maluco que é mais malandro, mais inteligente. Não, é verdade, é isso mesmo. Ele não é muito. campeão. Mas tá escrito Ele não é aqui, campeão porque ele sabe. não cumpre lá a regra de jogos mínimos, enfim. Sim. Mas ele foi o autor do primeiro gol.
Agora, eu não fecho com ele no top 10 por uma questão, assim, ele tem uma história muito grande, também porque ele jogou muitas edições, né? De Tem 2003 volume a muito grande de 2023. jogos. 472 jogos. É Exato. o segundo maior Ele jogador tem com mais jogos. campanhas no muito brasileiro. legais, assim, muito de bastante lembrança, né? A passagem dele no Vasco foi muito boa, e o Vasco disputou o título brasileiro. Ganhou a Copa do Né? Brasil. Poderia ter ganho o brasileiro, né? De 2012. 12 ou 11? Que disputa com o Corinthians. 11 ganhou 12. 11? É 11. Foi 11, né? 2011. Apesar de que o lance Tô olhando fica quem tá com a marcado. camisa do Vasco, Palmeiras que tá falando que foi 2009 Rodaí. também. Disputou com o Palmeiras em 2009, 2009 fez caiu na campanhas reta final. históricas com o Sport. Depois que ele foi pro Sport, o Sport atingiu a melhor campanha de um time nordestino. Quinto, sexto, né? alguma coisa assim. Até o ali, Fortaleza. até ali. Então, assim, o Diego Souza ele tem campanhas marcantes. Mas pra ter um top 10, eu sinto falta de mais título e eu sinto falta dele ter sido esse cara, o cara. Mas ele foi o cara em vários. várias campanhas, gente. Ele só não ganhou o sabe título, pô. Ele pegou 3 seleções do ele campeonato. tava 3 ali- seleções sem nunca ter ganhado um título. Entre- 3 vezes É relevante, é Não, relevante. claro, menção Não, honrosa. pra ele mim, menção tava, honrosa. eu fiz uma lista de 15, ele tava, eu fiquei na dúvida ali se ele entraria ou não. É que o Diego Souza também teve quase todos, né? Mas eles têm muita Pô, mas essa isso é um- vantagem. isso é um Não, mérito. claro. A gente Mas- usou muito essa Aquela Não, Sim, sim, verdade. de ter muitos gols. É, e não, contra o isso Neymar. é ótimo, isso é ótimo. Eu falando Conta contra o muitos Neymar. gols. E outra coisa dele, não tem só muitos gols, tem muitos golaços. Sim. Inclusive, mais uma pausa aqui, eu inventei isso aqui, tá valendo. Mais uma Dodô ou pausa. Diego Souza? O Diego Souza, ele é pau a pau e a gente tem que fazer uma disputa seríssima. Inclusive, vou convidar os dois são meus parceiros, inclusive. Diego Souza e Dodô. Quem tem mais golaço na carreira? Porque falam muito do Dodô, o artilheiro dos gols bonitos, merecidamente, demais, cracaço, desde lá do É São atacante Paulo. também, Um né? dos Faz meus diferença. primeiros ídolos, inclusive, o Dodô, lá na infância. Cara, o Diego Souza ele tem muito golaço na carreira e é bem menos falado do que o Dodô. Vale um videozinho, cada um puxando o seu, que ele tem muito Eu golaço. já fiz na um vídeo só história. de golaço. Tem gol do meio campo do Diego Dito Souza. isso, gol de Esse falta. Palmeiras e Atlético Mineiro é muito absurdo, porque Cara, ele tem vários. Não, É, tem é um contra o Sport, que é a Libertadores, que ele vai driblando eu o tenho- cara do pelo Sport. Vasco dá chapéu no goleiro do Cruzeiro. que lembra muito do Roberto Dinamite, inclusive, né? Que ele dá aquele chapeuzinho e bate. Eu tenho uma Cara, opinião eu- polêmica, eu tenho ó. uma opinião polêmica. Ah. Diego Souza, o futevôlei mudou a carreira do Diego Souza. Por quê? Porque o que ele fez de gol de cabeça cabeça? no final da carreira, subindo muito mais que todo mundo, a impulsão No dele Grêmio, abre né? isso no Mas Grêmio. ele sempre foi um Negócio- touro fisicamente. Mas a impulsão, você via os jogos Vamos dele, lembrar? ele lento, ele não conseguia, mas a impulsão dele era um negócio Não, mas absurdo, pô. o Diego Souza, pra mim, sempre foi assim, cara, um fenômeno fisicamente. É que eu acho que ele não tinha, sei lá, vamos dizer que ele não era o Cristiano Ronaldo, O cara que Diego- mais se dedicava e se esforçava. Eu acho Sim. que ele não era isso. Mas ele naturalmente, o físico que ele tem naturalmente, sempre chamou muita atenção. Pô, mas não é possível que vocês tenham 10 aí acima do Diego Souza para brasileiros de pontos Tem, corridos. claro que tem. Não Mas, tem como, assim, gente. Só eu coloquei o Diego com Souza. todo respeito, não Eu sei fui se... o único, vocês juram? Ah, Não, vocês estão loucos. ó, olha só, eu tive... Então sustenta, então vai. Ele tá aqui no meu Só, no meu só o estudo, fato de mas eu não- ter... Pô, pra fazer essa pesquisa aqui, eu levei, sei lá, uns 20, 30 minutos pra pesquisar os números certinho. Então, fiz a pesquisa do Diego Souza porque eu acho que ele tem que estar na briga. Eu também. É justo. Eu também. Mas aí, top 10, eu acho que, pô... A gente falou que ia começar a ficar difícil. Sim. eu não De fecho com repente ele não. volta, vamos ver. De Eu não repente ele fecho com volta. ele, não. Não tô anotando aqui o nome do Diego Souza, Não, então. anota aí que Anota. vai ser um monte Não, difícil não. agora. Coloca do lado, de repente, eu porque vou o que teve botar- menos votos foi só o meu voto. Vou botar aqui embaixo, Diego Souza. Não, É porque minha ele vez, tá né? ali na 12º da gente, entendeu? Vai você, Canedinho. Cara, eu não sei se eu deixo esse cara aqui pra vocês e vou puxar outro aqui, então. Dudu. Boa. Justo. Dudu demorou pra ser citado, né? Sim. Sem combinar, né? Mas foi, né? 315 jogos, 60 gols, 70 assistências e ninguém lembra também ou reconhece pelos números. Sim. Mas é um cara de campanhas muito consistentes, jogou muita bola em 2 títulos do Palmeiras, foi o craque do Brasileirão de 2018, ganhou 4 títulos, bola de ouro e craque de 18 e 5 vezes seleção da bola de prata. Então, assim, todo ano ele estava batendo seleção do campeonato. Cara, que 4 mais eu falo títulos. dele? 4 títulos sendo protagonista. Tipo É assim, um negócio muito grande. Era um cara É muito muito importante. 2023, ele Menos. poderia ser, mas ele se machuca, ele tem aquela Sim, lesão. sim. Mas ele É, óbvio. poderia ser. Primeiro Seria, não, não, ele ele- seria um dos protagonistas. ele né? é Que acaba campeão, que ele é não isso. participa da reta final. E 2016 ele não ganha o prêmio porque vai pro Gabriel Jesus. Mas o Dudu jogou tanta bola quanto o Gabriel sim, Jesus sim. naquele ano. E, cara, o Dudu tem uma questão que eu acho que é muito importante de falar, que ele representa essa mudança do Palmeiras de um time que estava
indo visitar a Série B, de vez em quando, para virar um time vencedor. Claro que não foi o Dudu que mudou tudo. Não, mas ele é representativo É o rosto, demais. é o rosto. Tem uma... A torcida lembra muito disso, não só pelo futebol, mas porque ele foi ventilado no Corinthians, foi ventilado no São Paulo, tem a questão do chapéu, aí ele acabou indo pro Palmeiras, e ele jogou muita bola. E assim, junto com essa bola que ele jogou, claro que aí vem toda a transformação do Palmeiras, fora de campo, enfim, vai passando presidente por presidente, vem Crefisa, Leila, a galera que passou lá atrás, enfim. Claro que todo mundo tem aí a sua parcela, até agora o Abel Ferreira. Inclusive, já temos um programa sobre o Abel Ferreira, se você quiser aí voltar, se inscreva no canal, curte, deixe seu joinha, a gente tem um programa sobre o Abel Ferreira. A era Abel Ferreira no Palmeiras. Mas o Dudu, então, eu acho que ele é um rosto de um Palmeiras que hoje virou um dos principais times do país. E foi muito bem no Grêmio também, né? Sim. Antes, passagem né? anterior, Ele joga foi 15 bem. edições ao todo. Jogou né? no Cruzeiro Até também. lá no início, Cruzeiro revelado. Eu tenho duas histórias curiosas. Uma delas, assim, enfim, banal, mas que eu acho que ilustra bem o que o Conrado falou. Tem uma capa do lance, vou dar trabalho aí pra produção, né? Mas uma capa do lance que é a camisa do Dudu e tá o Corinthians puxando, o São Paulo puxando. E o Palmeiras é que foi lá e deu a pernada. E foi a pernada do século, em dois rivais. E foi uma contratação que simplesmente mudou a vida, mudou a história do Palmeiras. E o Dudu saiu já, beleza, uma relação mais gastada, aí com a Leila, vai trabalhar no Cruzeiro e tal, aí já nem tá mais no Cruzeiro. Beleza, essa reta Vai final... trabalhar no Cruzeiro. foi Essa reta muito final bom. não foi tão legal, mas, cara, não mancha, assim, tudo que o Dudu fez com a camisa do Jamais. Palmeiras. E o Dudu tem Absurdo. um momento maravilhoso, né? Que é o Joel Santana errando o nome de todos os jogadores do É Cruzeiro verdade. e chamando o Dudu, que ele só pedindo o Dudu. Chama o Dudu! Tudo é o Dudu! Em São O Dudu! Januário, né? Chama o Dudu. Quem quiser, bota aí no E eu YouTube. tenho Joel uma outra Santana chamando história. os jogadores do Cruzeiro, que é maravilhoso. Eu tenho uma outra história curiosa do período que o Dudu passou fora do Brasil, jogou no Dinamo de Kiev. Aí eu fui cobrir uma Eurocopa em 2012 lá na Polônia e na Ucrânia. Tava na Ucrânia, ele também tava lá. Ele me deu uma carona, fez uma entrevista lá e peguei uma carona já com o Dudu. Ele me contou coisas da vida dele que eu não posso contar aqui. Privado. Eu já contei pra amigos palmeirenses. Mas é muito legal. Eu tô fechado com o Parabéns. Dudu no top 10. Também. Eu Também. estou dentro. Dudu... Demorou pra ser 4/4. citado, tá? Crime, tá? Sim. Não, ele não ficou atrás de... É porque o Conrado que foi querer ser polêmico, aí o Edu foi na dele, eu fui na dele também, entendeu? Os jogadores um vamos pouquinho lá. menos. Aí pulamos o Dudu. Unanimidade, Dudu. Vamos lá. Mas o Neymar jogou mais que o Dudu. Só. Temos 5 unanimidades, tá? Só pra poder frisar aqui. Rogério Ceni, Everton Ribeiro, Fábio, Fred e Dudu. 5 unanimidades até agora. Eu sou responsável por duas, não unanimidade. Mas vamos lá, vamos ver. Vou voltar, já que eu já fiz a baguncinha, já baguncei um pouquinho, já botou um... Não, agora vai ser pega pra temperinho. capar, filho. Não, agora eu vou botar um que eu acho que não é pega pra capar, que é a Arrascaeta. Ah, sim. A Arrascaeta, tricampeão, acabou de ser o melhor jogador, como o Edu trouxe, uma das maiores atuações individuais em um só campeonato. Acho que ele briga por isso, jogou demais. Claro que tá, né, num Flamengo super dominante, mas é muito dominante porque tem o Arrascaeta. É bom lembrar disso também. Então eu acho que os números falam por ele, os 3 títulos e sendo assim muito protagonista e ainda é bom lembrar que é uma obra em andamento ainda. Exato. Provavelmente ele esse vai é o fazer ponto. muito mais ainda nos pontos corridos, mas eu acho que o que ele já fez até aqui já é Hall da Fama do O campeonato. maior E uma- garçom da história do Campeonato Brasileiro. O jogador com mais assistências na história do geral. Vamos ver se teu Mata-mata, número pontos bate com o corridos. Canedo Score. Vamos lá. Não, o que eu anotei foram 78 assistências. 82 aqui. E é porque ele deu mais 4 depois da matéria que eu li, então. Isso é um absurdo, é um absurdo. E será, ao fim de 2026, muito provavelmente, o maior artilheiro estrangeiro da história do Brasileirão. Hoje ainda é o Petkovic, só que faltam 7 gols pro Rascaeta ultrapassar. Ah, tá. Um número O objetivo. Petkovic Vai. números cravados, ele faltam 7 gols, ele vai passar, muito provavelmente, Não, em 2026. Ele tricampeão, né? Ele tem- É um Tricampeão. E o Arrascaeta- 5 vezes bola de prata, jogando muita bola. Assim, teve anos em que ele não foi, não entrou na seleção, que ele poderia ter entrado. E assim, a gente tá, obviamente, reforçando aqui o Arrascaeta do Flamengo, mas no Cruzeiro ele jogou muita bola também. Sim. Inclusive, ele entrou, se eu não me engano, ele entrou na seleção pelo Cruzeiro, é isso? Entrou em 2018. 2018. 2018 ele Entrou foi na seleção do Da campeonato CBF, jogando pelo sim. Cruzeiro. Então, cara, gigante. E o Arrascaeta, sim, é um cara que tem uma participação em gol que ele decide muito o jogo. É isso. 77 gols, 82 assistências em 255 jogos, pô, uma média muito boa. Já jogou 11 edições, então ele já tem muito tempo de futebol brasileiro. Graças à campanha lá no Defensor, o Brasil precisava sempre, né, de um cara que eliminasse na Libertadores, jogou bem contra. Então, eu acho que o Cruzeiro teve essa sacada e Sabe mudou quem tava também a nesse história. time também? Felipe G2. Isso. Cara, eu achava que o G2 ia dar muito... Não lembra, né? Você... Não, eu lembro, eu só tô tentando pegar Ele a jogou conexão aqui de porque, Hall da Fama porque com o tava no brasileiro. Defensor e ele jogava muita bola, só que ele não deu certo. Acho que ele teve problema de Sim, peso, mas é. assim,
eu acho que ele era até um dos principais daquele time. Se ele não era o grande nome. Era os dois. Só que o Felipe G2 não deu tão certo. Ele passou aqui no Atlético Paranaense, ele passou por vários times. Tem um lance que é muito engraçado, né? Que o Tanto é Arrascaeta que ele foi pra Europa antes, né? o Arrascaeta dando um chapéu no Everton Ribeiro, né? Se empolgar, né? Aí isso é defensor verdade. e Cruzeiro. Mas assim, ainda sobre o Arrascaeta, a temporada de 2025, eu acho que facilitou o nosso trabalho, né? Sim, Não tem como eu acho que haveria uma discussão sem esse Exato. ano. E agora aí, É o segundo melhor ano de um jogador jogando um brasileiro de pontos corridos, perdendo apenas pro Alex em 2003. Na minha opinião. Eu pelo menos. também sou dessa opinião. E assim, cara, melhor jogador do campeonato. Então, assim, se faltava esse prêmio, né? Que ele não tinha ainda o prêmio de MVP. Sim. Então, O MVP. que você tem a falar sobre isso? Eu acho que melhor jogador todo mundo tinha entendido. Ele perdeu alguns aí, mas tudo bem. Além disso, ó, Não, posso só falar mais um pouquinho desse Arrascaeta e Alex, que eu tinha falado lá atrás? Claro que a gente brinca aqui dos meus exageros, né? Eu falei que jogou não sei quantas vezes melhor. Vai Claro que era uma exagerar de brincadeira. Vai vir mais um. Eu acho que o Alex jogou mais, mas a diferença é essa. Que aí eu acho que é um ponto positivo também pro Arrascaeta, que foi o que você trouxe do cara ser decisivo. O Arrascaeta é mais um meio atacante. Ele arma também, ele é 10, mas ele é mais um meio atacante. É um cara de decidir mais perto da área. O Alex era um cara que fazia mais o time jogar. Ele era mais um organizador, um criador mesmo. E aí, por isso que, assistindo aquele campeonato de 2003, aquele Cruzeiro, era o tempo todo o Alex fazendo muitas jogadas. O Arrascaeta não é um cara que faz isso Não. no Flamengo. Não aparece tanto, Mas tanto na bola. tá difícil, toma um biquinho aqui. Tá difícil, domina aqui, toma um gol. Faz gol de cabeça. E tá difícil, mete um gol de bicicleta antológico contra Bem o Ceará, lembrado. gol que disputou, inclusive, o prêmio Puskas. É verdade, Não ganhou, bem lembrado. mas disputou e poderia então, ter assim, ganho o eu tô prêmio. explicando as diferenças, mas não quer dizer que um é melhor, outro é pior. Mas eu acho que essa questão é um ponto positivo pra ele, que ele é muito decisivo. E, ó, Mas o Alex, cansou de mesmo tirar. sem ser tão decisivo, foi muito decisivo. Posso Esse cravar, Flamengo, posso esse cravar Flamengo. aqui? Posso cravar aqui um negócio? Maior estrangeiro da história do futebol brasileiro. Também Se você acho. discorda, Já, discorde na acho sua que já, casa, porque acho que ele, já. pra mim, é o maior estrangeiro Cara, da história do futebol brasileiro. 11 anos já esse- jogando aqui, pô, é muita esse- coisa. Da Esse história Flamengo- do futebol brasileiro é difícil, hein? Da história do futebol brasileiro. Eu também sou dessa linha, mas assim, Pegar óbvio uma que galera falta lá um pouco atrás. de bagagem histórica dos anos 70, né? Enfim, de outros jogadores. Mas esse Flamengo poderoso, né? Fortíssimo, enfim, que ficou até uns anos sem disputar o título brasileiro efetivamente, o Arrascaeta cansou de tirar esse time do sufoco, cara. O jogo tava difícil, o Arrascaeta foi lá, achou um gol, 1-0. Tanto que ele pega a seleção Absurdo, em anos absurdo. que o Flamengo... 22 o Flamengo não disputa o campeonato. Sim, abre mão, efetivamente. que ganha Libertadores e Copa do Brasil. 23 também não chega, né? Fica Botafogo e Palmeiras. Ele é bola de prata desses anos. A seleção da CBF ele pegou em 22 também. Então, pô, é um cara assim, tá direto também. É difícil não contar com ele. Temos 6 no Hall da Fama, né? Mais uma unanimidade. Eu vou colocar- 6 unanimidades. Vamos lá. Eu vou colocar o 7º aí. Não, temos 6 Então, unanimidades até Tá agora. chegando no número mágico do Pet. Isso. Ceni, Everton Ribeiro, Fábio, Fred, Dudu e Arrascaeta. Qual é eu o- vou colocar mais um, que é o companheiro do Arrascaeta, ou melhor, foi o companheiro do Arrascaeta durante muito tempo. Gabigol. Gabigol está no meu top 10 da era dos pontos corridos. 2 vezes artilheiro do campeonato, seguida, consecutiva. Santos 2018, Flamengo 2019. Bicampeão e terceiro maior artilheiro da era dos pontos corridos. O único que ainda pode ultrapassar o Fred na liderança, ou melhor, muitos podem, né? Mas o que está mais próximo... Falta um cadinho ainda, né? É, o que Quase tá mais 40 gols. Mas o que está mais próximo... São 39 gols. Se ele recuperar o futebol É isso? dele em 3 Meu número tá certo. 3 anos... 29? Ele tem 119, Eu também tô com o esse número. Fred 158. Então são 40, 39. Na matéria que você leu, vai falar aí. Na matéria que Então, eu os li... 3 campeonatos de alto nível, talvez ele não faça, mas ele tem a possibilidade. Não, tem idade pra passar. Ele tem 29 anos só, mais jovem da tem gente, idade. disparado. Fez história, pra mim fez história. Outro também decisivo, absurdo. Gente, reta final, Campeonato Brasileiro 2020. Flamengo muito atrás do Internacional. Flamengo nem era mais cotado para ser campeão. Rogério Ceni ali, né, botou o Arão na zaga, o Diego de volante. E o Gabriel Barbosa decidiu a reta final do Campeonato Brasileiro. O que ele fez naquela reta final, fez 8 gols, eu acho, se não me engano, em 8 jogos. Ele botou no bolso, foi campeão brasileiro. O Flamengo só foi campeão por conta do Gabigol. E ele só não Só foi foi o campeão. artilheiro da competição porque ele ficou de fora de muitos jogos dessa competição, por conta de, enfim, datas, competições ali que acabou ficando fora, teve lesão também, enfim. Mas ele, se tivesse mais 2 rodadas, ele seria o artilheiro. Acho que foi o Luciano, o artilheiro desse Foi campeonato. o Claudinho, Luciano e né? Claudinho, Luciano e empatados. Claudinho, sim. Ele teria passado. Então, Gabigol, pra mim, fez história muito grande em termos de artilharia, de decisão, em termos de título. Ele, pra mim, tem que entrar nessa lista. Cara, vou falar aqui 12 edições que ele já tem, e ele tem 29 anos, então ele quase 300 jogos, 119 gols é muita coisa, 34 assistências,
e os títulos pesam, porque os títulos têm a cara dele. É. Pô, 2019, o Bruno Henrique é quem vence no prêmio da CBF. O Bruno Henrique, tudo bem, também jogou uma barbaridade, mas... O artilheiro é o Gabigol. Não, e foi até o recorde de 20 clubes, até o Cano logo depois passar. Pô, a cara do Flamengo é o Gabigol, né? Então, dessa era toda. É claro que 2019 é mais fácil de imaginar por causa da final da Libertadores, que pode confundir um pouco a gente, mas o Gabigol no Brasileiro também foi o cara daquela campanha. Então, eu tô muito fechado com o Gabriel Barbosa aí. E ele foi artilheiro antes do Flamengo, foi artilheiro pelo Santos em A gente 2018. falou da capacidade de decisão, naquele jogo... Pelo Santos. Naquele campeonato de 2019, o jogo mais difícil e mais decisivo até então foi ele que decidiu com um gol de cobertura de fora da área no Everson, Flamengo e Santos na última rodada. O Flamengo toma a liderança. Ele do fez Santos. muito golaço Muito também, golaço, né? muito golaço. E outra, vocês falaram com o Arrascaeta, só que ele é ainda mais jovem. É a história em andamento. Ainda então, tá construindo, quem sabe ele pode ser campeão pelo Santos. Ele já o fez... que pesa contra ele que tem aí o quê? Uns 3 anos que ele não joga no nível que ele 24, que fez ele chegar no Hall da Fama. 25. 23 ele já não tava nesse nível. 22 acho que foi o último ano ali que ele jogou muito bem futebol, que ele correspondeu. E já foi abaixo de 20 e 19. Mas o que já fez até agora já é o suficiente para top 10. E aí acho que a gente pode concordar que se ele fizer mais alguma coisa, de repente ele briga por um top 5. Hoje a gente não vai fechar essa ordem exata, mas concordamos? Concordo. Ele não, ele tava só um ali parênteses, ele não estava no últimos. meu top 10, tá? Mas eu aceito que ele entre. Então, eu tava entre os meus últimos ali, que eu tô na dúvida até agora, né? Não consegui. Eu tô esperando os argumentos aqui da galera. Eu acho que dá pra passar. Ele foi bem representado pelo Edu aqui. Pô, e deve ser o jogador com mais cartão amarelo também, ele e o Kahneman. Então não, isso é uma história muito importante. Não? Deve ser. Não sei. Essa estatística, o Canedo Score não tem essa estatística. Cartões amarelos por reclamação. Ele, Hulk e quem? Luciano. Luciano Ganso. Reinaldo. Vai. Hulk. Quem é a minha agora? vez? Foi o Edu, né? É a minha vez, é verdade. Cara, eu vou trazer um nome aqui. Que vai. Sem confiança. Não convenceu. Não, eu acho que Voto não. Eu acho que as unanimidades elas já se foram, tá? Eu acho que as unanimidades elas já se foram. Verdade. Agora a gente vai começar a debater e tudo Verdade. mais. E eu coloquei um jogador aqui que foi pela mesma linha pelo qual eu coloquei o Diego Souza. E eu falei meio murcho porque vocês discordaram do Diego Souza. Então eu já imagino que vocês também vão discordar desse jogador, que é Paulo Baier. Pra mim, o Paulo Baier está no Hall da Fama do Brasileiro de Pontos Corridos. O Paulo Baier está no Hall da Fama. E aí a gente vai fugir de todas essas regras que a gente está estipulando aqui. Pode procurar aqui, nas minhas anotações não tem o Paulo Baier. Porque não vai ter, ele não tem título, não tem Pet várias dessas enlouqueceu. coisas. Não, enlouqueceu não. Não tem mais cabelo, não tem Vamos mais. lá, são 16 edições do Brasileirão sendo disputadas, sendo 11 delas em pontos corridos. O Paulo Então, Baier... só conta 11. A gente tá falando aqui de jogador do Flamengo, de jogador do Palmeiras, de jogador do Cruzeiro. O Paulo Baier jogou esses Brasileirões e foi... É o 5º maior artilheiro, não sendo um atacante. É o 5º maior artilheiro da história dos pontos corridos. Lateral direito. Não sendo atacante, começando como lateral direito, jogando de meia a grande parte da carreira. Jogando por... Você não precisa gritar, não. Você Jogando não vai me convencer por- gritando. Calma aí. cara. Criciúma, Ele tá bravo, né? Criciúma, Goiás, Sport e Atlético Paranaense. Teve uma temporada jogando pelo Palmeiras, que é um dos times que a gente tá colocando aqui. Cara, se um cara desse, que joga por clubes, com todo respeito, a torcida de Criciúma, Goiás, Sport, são times que não disputam o título, que não brigam nem na metade de cima da tabela, muitas vezes. E esse cara é um dos 5 maiores artilheiros da história do Brasileiro de Pontos Corridos, não sendo um centroavante. E jogando muitas e muitas edições. Quando começou, antes dele se aposentar, quando começou os pontos corridos, todo mundo fala, quem é a cara dos pontos corridos? É o Paulo Baier. Você sabia que ele ia estar jogando em algum clube, em algum lugar, ia estar metendo gol, e ia estar sendo importante pro clube dele. Então assim, quando eu falo de Hall da Fama, são imagens, você bate o olho e fala, por que eu lembro desse cara aqui? Lembro de brasileiro de pontos corridos. Pô, se tu olha pro Paulo Baier e não lembro do brasileiro de pontos corridos, você é louco, é maluco, é Não, lunático. eu tava olhando pra você. Caralho! Não, o cara é o Paulo Baier? filho do Paulo Baier. Que loucura! Olha só, eu tava te olhando Ele não com tem bastante idade pra ser meu atenção. pai, eu acho. Eu tava te olhando com bastante atenção. porque eu Ele tava jogou esperando- em 1935. Eu o Paulo tava Baier. esperando que você me convencesse. Você não me convenceu, o seu argumento não me convenceu. Respeito muito a história do Paulo Baier no Brasileirão. Ou seja, você se enquadra no quesito lunático aqui. Não, o Paulo Baier, ele foi um jogador, até de certa forma, eu não gosto dessa palavra, Craque mas... cult. É, folclórico, assim, o Brasileirão, o Paulo Baier, você colava a figurinha do Paulo Baier, todo ano sabia que ele ia estar lá, realmente, jogou todos os anos.
Mas isso por si só não faz ele estar no hall da fama dos melhores e maiores da história do Temos que campeonato. lembrar o E- título do não. programa aqui embaixo. Não, eu acho Hall que da Fama não, do Sim, Brasileirão. e ele é o que é Hall da Fama. Não, ele é famoso pra caralho pelo assim, Brasileiro dos só pontos pra- corridos, pô. Só pra lembrar, pra gente também não diminuir aqui, o Paulo Baier jogava bola pra cacete. Muita bola, Jogava cara. bola pra Não, cacete. pegou a seleção do campeonato É, pelo isso. Furacão. É um excelente Foi. jogador. Mas assim, a questão não é só do Hall da Fama, né? Que o Hall da Fama a gente estipulou 10. Essa que é a dificuldade. Sim. Eu acho que o Hall da Fama Não vai ele ser merece unanimidade. ser lembrado. Ah, Então, não, com você. claro, claro. Você pensa em campeonato Ele entra brasileiro, na reclassificação. eu acho que é um cara que... Bom, a gente faz a turminha de 10 aqui, vai entrar 10. Aí se ano que vem a gente quiser botar mais 5, aí, mas ele Mais não está... 10. Não, mais 10. nos Mas 20. eu olha não colocaria o Paulo Baier entre os 10. Mas eu acho que assim, com dor no coração, eu acho que é um voto super válido. Uma lembrança válida, mas eu não botaria também. Pô, eles não compraram nem o Diego Souza Ah. nem o Paulo Baier. Vocês estão de sacanagem. Sem dor Vocês nenhuma nasceram, no aí eu coração. vou falar, sabe o quê? Que vocês nasceram ontem, Ô, nasceram em Pet, 2019. mas Pô, eu pelo amor olho, de eu Deus, olho pra gente. lista que eu ainda tenho pra falar aqui, eu não consigo botar o Paulo Baier e o Diego Souza na frente dos caras que tem aqui pra ser Aí. pra ser Eu falados. coloquei o Paulo Baier no meu top 10 e não coloquei o Gabriel Barbosa, por exemplo. Não E eu te coloquei. convenci, tu não me convenceu. Não, você não me convenceu. Você não me convenceu. Eu falei que eu aceito. Eu falei bom. que eu aceito. Eu não falei que você me convenceu. São coisas diferentes. Convenceu. Pra mim, eu cravo. Isso aqui eu Volta cravo sem atrás, possibilidade. tira o voto Pra do mim, Gabigol. o Paulo Baier no Brasileiro de Pontos Corridos é mais relevante. Aliás, Irmão. é muito mais relevante do que o Gabriel Barbosa. Eu quero um dia estar errado Não dá. e precisar que alguém me defenda. Como o Bruno Pet está defendendo o Paulo Estamos Baier. descobrindo Cara, né, algumas Eu relações. nunca vi o Pet assim, tão Galera- alterado. O Bruno Pérez. Galera dos anos 90 aí que assiste YouTube, que tá. Por favor, me ajudem, Vem porque junto essa nos galera aqui comentários. nasceu ontem, O Bruno gente. Eles Pérez. nasceram Vai, ontem. Caneta, vai, Estão Caneta. de fralda aqui, não é possível. Vou contar uma história rápida. Em 2005, eu achava o Gabriel, lateral direito do Fluminense, o melhor jogador do mundo. Eu amava ver Ele o Gabriel. também acha. O Gabriel, cara, eu amava ver o Gabriel. E o Gabriel fez 14 gols naquele brasileiro, lateral. Né? Gabriel Holan. Jogando bola? Gabriel. Jogando bola. Gabriel. Não, mas vai. Quesito técnico. Brincadeira, Gabriel. Mas- Também era muito seu fã. Eu era muito fã. Então, assim, eu cresci falando assim, cara, o Gabriel é o melhor lateral direito que é o Pet com o Paulo Baier. Com certeza o Paulo Baier fez alguma coisa que o Pet criança olhou e falou assim, cara, esse maluco É é, isso. foda. E levou isso pra vida inteira. É isso. Né? Não, mas o Paulo Baier, cara, eu acho que realmente ele é muito significativo na história do Sabe qual o prêmio que Não, ele e detalhe, ganharia? 16 Serviços prestados. Paulo Baier. 16 São honrosos, né? 16 edições do Brasileirão, todas ele estava calvo. Isso é relevante. Todas ele já era calvo. Vai, próximo. Ninguém qual é a comprou o história Paulo do Baier. É só eu que Gabriel? votei no Essa Paulo história aí? Não, é isso, eu vi. Ele era apaixonado desde criança, é um o Pet que- devia ser levou. isso. Presta atenção quando o cara Não, o fala. cara não tá Não, é vendo. porque eu não achei. Tô nervoso. Não cheguei a achar uma história assim tão. Não é uma história, relevante é uma, pra- só uma É, tá bom. analogia. Vamos lá. Não, calma aí, você não vai anotar o Paulo Baier aqui? Não, porque ele teve 3 não. Pô, tem que Mas o anotar? Diego Souza também não Anota teve, aí pra tá gente aqui, lembrar. Porque eu acho que agora pode ter muitos nãos assim, entendeu? Não, vai ter não agora, mas. E aí a gente Não, vai eu ter vou que soltar chegar uma num... Se o Pet Não, eu já continuar vou falar trazendo aqui. esses Eu não nomes... sei em quem que vocês vão votar, mas Ah, eu vou falar não. Não O tô meu nem- nome é. Sim, pode não, Não ter quero saber. aprovação máxima, mas o meu nome é muito melhor do que o Paulo Baier Hernanes. Muito melhor não. Vamos lá. Muito melhor. Hernanes. Mas ele estava na minha lista, tá? Parla italiano molto bene. Quem tá acompanhando o Hernanes no Instagram. Lembrando que a gente tá ligado? falando aqui do Hall da Fama do Brasileirão, né? Não é do Campeonato Então vamos lá, Italiano. Brasileirão. Importante. 197 jogos. Ele tá 9 revoltado. edições disputadas, 32 gols, 21 assistências, 2 títulos, sendo que um deles ele foi o craque do campeonato. Tá anotando essas palavras? Título, Parabéns, craque. joga muito. São palavras relevantes aqui. Ambidestro, jogava muito. Em 2017, Salve. qual é o título que o São Paulo ostenta ainda, né? Não sei o que vai acontecer. Você também que odeia o São Paulo, você deve concordar. Tem nada com a contra torcida. Isso é relevante. Nada muito. contra São Paulo ia cair. Aí, como tiraram o título brasileiro do Santos, que Não, o isso é Edu relevante. falou, Não, o São Paulo o ia cair. Hernanes O São Paulo ia cair. salvou Sim. o São Paulo do rebaixamento. Time grande não cai, time gigante não cai, o São Paulo ainda ostenta. E não caiu por causa dele. Quem vai lembrar de Botafogo, Caio Botafoguense aqui, nosso amigo. Botafogo e São Paulo no Newton Santos, uma virada épica. Cara, o Hernanes em Pedalada, 2000... O Hernanes... chute de o fora. Hernanes não, ambidestro. Assim, pra falar das qualidades do cara como jogador, né? Pô, jogava muita bola. Tudo bem, passou um tempo fora, fez carreira lá no futebol italiano. E talvez isso tenha prejudicado para ele se tornar um nome mais convincente aqui na roda nesse momento. Mas, cara, porra, e jogou muito lá atrás também, 2007, 2008. 2007, Figura 2008. muito importante, porque o São Paulo não era um time de ataque, era time da defesa, bateu os recordes. E o Hernanes ali como
terceiro homem do meio de campo. Em qualidade técnica, O cara ele é o tudo, melhor do time. o cara Ele é o melhor de São Paulo. fazia tudo. Então, Não, pô, jogou muito. eu acho que o top 10 ele pode ser 10º, pode ser o 9º. A gente não vai discutir isso agora. Hernanes merece. Posso te contar uma curiosidade? Eu fechei a minha lista um pouquinho antes de sair de casa pra vir pra cá pro estúdio pra gravar. O Hernanes estava no meu top 10, até os 45 do segundo tempo. Aí você viu um vídeo dele no Instagram e fala, pô, falou Não. besteira Aí eu tirei, eu falei, não posso deixar Botou esse cara Paulo lá de Baier. fora. Botei Lógico que botou o Paulo Baier. Pra ele vir com essa o Paulo defesa. Baier entrou aos 45 do segundo tempo. É inacreditável. Cara, o Hernanes... Ele não tá no meu top 10, tá? Hernanes me convenceu. Não me convenceu, não tá no meu top 10. Respeito muito a história do Hernanes também. Jogadoraço, aço. Mas não está no meu top 10. Mas Aí, é difícil. é o meu 11º. Se tivesse que escolher um pra entrar, e vocês podem discordar do que eu vou trazer depois, mas se tiver que escolher um pra entrar no lugar de qualquer um desses aqui no meu top 10, o Hernanes é o meu voto. Então, assim, Vamos ver. muito Bota importante aí. na história de São Paulo. Muito. Você que tá aí vendo... estamos em quê? 3/4? Tá, vou botar um asterisco aqui no... A gente fechou 7, Dois. né? Não, 7 esse aí estão foi garantidos, não é 2. isso? 2 de 4 esse daí. Não, Hernanes. eu botei um asterisco. É 2 porque o Canedo trouxe e você tá concordando. Temos 7 unanimidades, então, até agora. Mas E tem três um com negócio que asterisco. pesa a favor É, do Hernandes. temos Porque é o 3 com 11º do Edu e esteve no meu Olha top só, 10 até já certo temos 3 com asterisco, que complementam os 7. Pra vir agora Mas, tem que ser asterisco. Eu tenho Quais são os 3 bom. com asterisco, por favor? Alex, Neymar e Hernanes. Porra, Alex Não, tá com o Neymar não é asterisco, asterisco, brincadeira. gente. O Neymar já tá dentro. 3 de Alex 4. tá- Só você que Não, discordou. mas eu só botei as unanimidades até agora como Tudo bem. 4/4. Entre o Alex e o Hernandes Eu tá vou no vir com top o 10. nome 10. Eu vou vir com o nome 10 se o Conrado Eu não vou, vier antes. eu acho que eu vou falar. Só pra falar pra galera que tá aí cornetando, isso aqui é difícil pra caramba. Depois Muito. do sexto aqui é Muita difícil. coisa. Então se você for cornetar aí, já deixa a sua lista que eu vou comentar embaixo. Não, e da deixa o sua lista. argumento. Deixa o argumento. É isso. E é o argumento. Não fala só, ai, como é que bota esse cara? Esse cara é horrível. Não, eu quero 10 nomes, filho. Eu não quero uma corneta. Sabe o que eu vou comentar? Bota seus 10 nomes aqui que eu vou comentar embaixo. Sabe o que eu vou comentar? O Tevez joga vôlei. É isso. Não joga Não, joga mas futebol, eu mas tô jogou brincando. menos do que o... Eu tô brincando, mas é bom comentar mesmo, que é capaz a gente ter esquecido. Alguém Já deixa os comentários aí embaixo da sua lista. Alguém aqui viu Friends, a série? Sim. Não é influência, é cultura americana, é uma Vi. boa série. A lista tem que ser plastificada. Né? Quem lembra do Tem a ver episódio? com Friends. Não, porque a Todo lista... mundo lembra, tem certeza. Não lembra desse episódio do Não, Friends? ninguém lembra. Que o Vamos falar de Ross, futebol. lista de famosas que você poderia pegar, ele combinou isso com a namorada dele, se encontrasse na rua. Todo mundo já fez essa brincadeira. E ele plastificou a lista e tirou a que ele encontrou, e aí deu um problemaço. Vou fazer Então, igual você fez com o Gabriel. Qual é a história do Friends? Hã? Que Aí, é o contexto se eu- do Gabriel. aí, Qual é A gente, história não, a do gente tá Friends? plastificando Cara, que é se fosse difícil. editor, A eu gente, cortava do Vai programa cortar, essa parte. vai cortar. a gente vai fazer... Vitor, A gente vai fazer a nossa lista e não vai mudar depois. Então, o cara que for comentar também não vem depois, alguma coisa. Conradinho, Eu vou dar um nome aqui. vem cá com 10. Eu já sei que não é unanimidade, porque passou antes. Você lembrou de Hernanes, Dagoberto, 4 vezes campeão, e jogando muita bola onde ele passou. Ele jogou muita bola no São Paulo, jogou muita bola no Cruzeiro. Ele é pentacampeão brasileiro, né? Só que lá no Atlético Paranaense ainda não era pontos corridos, quando ele 2000. apareceu. Quem não lembra, se você não lembra, vai aí rever no YouTube. Ele entra, assim que ele entra em campo a primeira vez, ele já entra na substituição, vem a plaquinha, ele corre com o uniforme enorme, bum, já mete um gol. E aí ele jogava muita bola, cara. Eu acho ele muito subestimado, inclusive, o Dagoberto, independente se você concorda ou não do Hall da Fama do brasileiro, eu acho a qualidade técnica dele, a importância dele nesse time subestimada. Jogava muita bola o Dagoberto, cara. Era Um nível abraço muito pro alto. Luca Bob, que é o maior fã vivo do Dagoberto, que ele sim estaria defendendo aqui com unhas e dentes. Você tá... Ele até falando que É. o é melhor que o É, Messi. é. né? Só não estaria acima do Rogério Senna, eu imagino. É verdade. Mas eu colocaria o Dagoberto por Não é o tetracampeão, meu- penta, tudo bem que aí não é pontos corridos, mas, cara, e de novo, eu acho que ele jogou muita bola por onde ele passou. Eu não é o meu top 10, não é o meu 10. Ele ganhou, Eu achei que a ele gente ganhou vinha 4 junto. títulos, 2 pelo São Paulo, 2 pelo Cruzeiro. Exato. Mas E aí, de um pontos 12º corridos. jogador, às Não. vezes. O que- não. o que pra mim- o que Não, pra no mim- Cruzeiro não. já era, né? O que pra mim teve pega... um até, não, mas no São Paulo ele jogava muito Mas o no que pra mim Cruzeiro, ele foi pega, o que importante pra mim também. pega no Não, Dagoberto, importante. ele Não, foi era titular. realmente, é muito importante. O Dagoberto jogava muita bola desde o Atlético Paranaense, né, gente? Sim. Dagoberto Ele foi campeão no Atlético- brasileiro em 2001. Exato. Aqui não entra na nossa régua aqui porque não era pontos mas corridos. o melhor dele do Não, Atlético só fez 2 Paranaense- jogos em 2001. É, então, Foi o campeão. melhor dele, Não, o não, melhor dele, peraí. calma aí. O melhor dele do Atlético Paranaense não foi em 2001, quando foi campeão. Foi em Foi 2004. em 2003, 2004, 4 né? que foi o E depois que vice-campeonato. teve o negócio de ir pro São Paulo aí da polêmica, enfim. O Dagoberto Que ele jogou muito, mesmo sem ser jogou campeão, muita né? bola, Era foi um pontos jogador corridos. fundamental 7 e pro 8. São Paulo. E no Cruzeiro ele também jogou muita bola, ainda que
ficou um pouco ali de coadjuvante. Porque o elenco do Cruzeiro era muito sinistro. Marcelo Moreno. O meu ponto, Júlio eu Batista. não boto o Dagoberto nesse top 10 porque ele não foi protagonista de nenhuma conquista. Sim. E ele nunca esteve nesse patamar de protagonista. Ou seja, nunca foi, caraca, esse campeonato é do Dagoberto. Ou Ele o Dagoberto é o cara desse time. Eu acho que ele aqui. nunca foi seleção do campeonato, por isso que não entrou, foi barrado na porta do Enem. Então E eu nem tenho nunca foi dificuldade... artilheiro também, se eu não tô enganado. Ou já foi alguma vez? Não, nunca foi artilheiro. Nunca foi. Nunca foi artilheiro. Ele tem 65 gols na história do brasileiro. Aí tem que ver quantos foram nos pontos corridos. Então, assim, ele não é um cara também de muitos números. Muito importante, jogador, assim, lendário, histórico no futebol brasileiro, mas não faz parte do meu top 10. Então faz fala parte. quem faz parte. Não tá do no seu meu top também, 10. não. O meu décimo jogador, além dele ter sido um jogador... Ter sido não, ele é um jogador espetacular. Espetacular. Histórico. Um dos maiores Quem clubes. será que tá faltando até Um agora dos na minha maiores lista? clubes do brasileiro. Tá faltando um que eu esqueci. Né? Existe um time no Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos que é tetracampeão brasileiro, que é o Corinthians. O Cássio tem 3. Não, 2, não? 3. 2011, 2015 e 2017. Ele, 2011, ele 2011 é ele reserva, tá. ele assumiu Ele é a reserva. titularidade de 2002. Ele não é campeão? Não. Não, é. Não. Não pra entrar no Claro hall. que ele Calma é aí, campeão, calma mas aí, você calma aí, usar calma. isso aqui como carteirada... Não. É brincadeira. A carteirada não é essa. A carteirada é, ele tem 3 Não, títulos. ele tava na minha lista. Assim, eu pulei. A carteirada é que ele tem 3 títulos. Segundo, ele foi o rosto A 2011, do Corinthians. eu acho que ele Isso é preocupante. Se ele foi o rosto, ele isso é chegou no meio de preocupante. 2011. Ele foi o rosto do Corinthians em diversos campeonatos brasileiros, independente do ano que o Corinthians conquistou ou não. O Cássio é o Corinthians. O Cássio Não, ele foi volta a em década 2012. do Corinthians. Ele volta em 2012? Ele não, Ele não chega em não tá. 2011. Ele barra o Júlio César. Não, quando ele o Júlio barra, César mas ele não chega no machuca. meio de 2011 Não. e participa da reta final. Pelo menos, segundo... Eu já tinha Então, pesquisado também, isso, eu botei ele é no título. bicampeão. Segundo o Wikipedia aqui. Então ele é Pô, bicampeão. quando o cara não faz, é feio quando ele faz o Não, dever não, de mas casa, né? Ele é bicampeão e ele é o rosto do Corinthians dos anos da década que o Corinthians teve com títulos. Cara, 2015, 2017. O 2017, gente, o time do Corinthians foi campeão brasileiro. O Rodriguinho jogou muita bola. Jogou. O Jô jogou muita bola. O Cássio Mas o Cássio pegava muito. era muito bom. Ele fez defesas inacreditáveis. E o Cássio era isso, com o Corinthians brigando para não cair ou o Corinthians brigando para ser campeão. O Cássio é foda. E foi pro Cruzeiro. Ano passado o Cruzeiro brigou para ser campeão. O Cássio fez um ótimo campeonato de novo, lá com seus 39 anos, 40 anos, já não sei nem mais como é que Ótimo, eu não sete diria. tem. Foi bom o E campeonato. muito bom. O Bom. Cássio fez um campeonato Mas não muito adianta bom. em Hall da Fama. Ele Né? tá com 38 Mas 38 anos. Então, assim, o Cássio é um jogador que, pra mim, tem que estar presente, porque ele é o rosto desse Corinthians campeão de pontos corridos. E é um absurdo não botar ninguém do Corinthians no top 10. Eu voto. time que é tetracampeão. Não, tava na minha, eu pulei É, aqui. ele eu pulei não sem querer. entrou na Não minha pegou, não pegou. Ele não entrou na não minha pegou. lista. O Cássio, Não, pra não mim, é entra. Sabe por quê? 2 títulos sendo... Não, muito 2 importante. títulos, sim. Sabe por que ele não entra na minha lista? Assim, eu não sou corintiano, então pode ser ali um pecado meu de não lembrar. Mas as principais defesas do Cássio que me vem à cabeça Libertadores. não são no brasileiro, são de Libertadores, Libertadores e Mundial. Mas é porque mata-mata tem esse peso. Tudo Não, bem, sim. beleza, Aí mas já, assim, em breve, aqui um Diego programa Souza sobre- perdendo gol na cara Mas do o Cássio, foi gol histórico do Libertadores. Gabigol não é no brasileiro, é na Libertadores. Não, tem um bom parâmetro É isso. aqui, até bem, eu além... tô falando Mata-mata assim, lembra mais, gente. Ele é Isso aí seleção do campeonato 2 vezes, da bola de prata, né? Ele é bola de prata em 22, pelo Corinthians. O Corinthians tem um ano ali que ele é terceiro, quarto, quinto colocado. Ele vai até a final da Copa do Brasil, né? E ele é seleção da CBF em 2015. Em 2017, quando foi campeão, ele acabou não entrando na seleção nem ESPN, nem CBF. Mas assim, eu concordo, assim, é um cara que tem que estar na discussão ali de 15, de não, 20. sim. Mas afunilou, eu não consigo... Tá no Como top 15, top 10 O não. tetracampeão Corinthians dos pontos corridos não tem um representante. É porque são times muito Mas diferentes é, do são Corinthians. times O rosto desse Ganhou Ele ganhou dois, dois, ele ganhou 2 dos O 4. Não, rosto dele, ganhou o rosto do 2005. Corinthians é o Cássio. Mas é porque muda muito. O Jadson jogou muita bola, mas foi o quê? Um Mas título. o Cássio jogou 10 anos. O Renato Augusto jogou O muita Cássio bola. jogou em mas alto foi o quê? nível 10 anos, O Danilo jogou muito, pô. Foi Mas o campeão Cássio do jogou São 10 anos, Paulo. olha só. Eu acho isso de ser 2005, campeão também. A gente não pode ficar tão raso só no 2005, campeão, né? 11 a distância. 15 a 17, de 15 para 17 muda muito o time do Corinthians também. Não, não, claro, o é, Cássio não é um continua lá absurdo jogando não ter muito, um e mesmo jogador sem no título, Corinthians. A o questão Cássio pra mim é jogou isso. muito. O Cássio teve uma década
Então acabou de falar que a bola de muito. ouro em 2022. Onde que o Corinthians Não, terminou bola em de 2022? prata. Bola de prata em 2022. Onde que o Corinthians terminou em 2022? Acho que quinto colocado. Quinto colocado. E assim. mesmo assim ele conseguiu ser bola de prata do Campeonato Eu acho Brasileiro. que o Cássio tem que estar. Vamos, pra finalizar, pra gente resolver esses que estão faltando. Quantos Quem são? são Posso citar? certeza? Posso citar? Fala, Você já fala quer os que mais estão um? certos Não, aí. vamos que tá As certo, pra ver quantos unanimidades. que a gente precisa Ó, achar. Unanimidade. Quantos a gente precisa? Unanimidade. Rogério Ceni, Everton Ribeiro, Fábio, Fred, Dudu, Arrascaeta. Gabigol. Eu não botei no top 10. Ah, mas não? se quiserem Não, botar, mas eu é não 3 botei. de 4, gente. O Gabigol entrou, Neymar entrou, 3 de Alex 4, entrou. é isso. Não, isso. o Alex Tem tinha 9. 3 também? Então só tem uma vaga. O Alex foi 3 de 4? Foram. Então Neymar, Gabigol e Alex. A gente só tem uma vaga, filho. Tem uma vaga. Se não botar o Paulo Baier, eu saio daqui. Posso... Cara, que é esse? Por favor. Se não Deixa botar só o Paulo Baier, eu deixa vou só o embora. microfone Agora pra não levar. o que a gente pode fazer é jogar nomes. Posso Tem jogar mais outros algum? nomes? Tem mais alguns nomes. Aí eu não preciso fazer uma defesa estilo Big Brother aqui, mas vamos ver pela reação de vocês. Temos na porta ali, tentando entrar, considerando que Alex, Neymar e Gabigol também entraram. Hernanes, Diego Souza, Paulo Baier, Dagoberto, Cássio, citaria por alto. Cada um bota mais um nome, vai. Não, eu anotei aqui alguns. Fala aí mais um. Bruno Pra mim tá Henrique, Bruno Henrique, sim. Eu tinha batata. Justo. Dejan Petkovic. Petkovic, o top Petkovic está no meu top 10. Posso defender ele rapidamente? Vai. Pelo seguinte? Você deveria Que ter eu- feito isso. Não, é porque Antes não do deu Paulo tempo. Baier. Não, eu muito falei melhor Diego esse Souza, voto. ninguém vê. Paulo Baier, eu falo, se eu falar Petkovic, eu vou dar um tiro na cabeça aqui. Mas o Petkovic, ele, obviamente, fica muito na memória o título de 2009 pelo Flamengo, né? Que ele já tá ali, já no fim da carreira, ele volta. É um dos protagonistas, junto com o Adriano, que leva o Flamengo àquele título muito inesperado de Campeonato Brasileiro, jogando muita bola, metendo gol olímpico, fazendo golaços, fazendo gols importantíssimos contra Palmeiras, Atlético Mineiro, enfim. Então, esse título já faz o Petkovic crescer. Porém, o Petkovic, apesar de todo o histórico que ele tem, de toda a aproximação, toda a idolatria que ele tem pela torcida do Flamengo, muito por conta do gol do Carioca, né, em 2001 contra o Vasco, o Petkovic ele foi fundamental para não deixar o Vasco ser rebaixado em 2004, porque ele jogou muita bola pelo Vasco em 2004, fez 18 gols, se eu não me engano, naquela edição de Campeonato Brasileiro, e ele foi seleção do campeonato, seleção do Brasileirão, jogando pelo Fluminense em 2005. São 3 rivais. Ele jogou muito arquirrivais. no Fluminense. Ele jogou muita muito. bola. E aí jogou Atlético Mineiro, jogou pelo Santos. Jogou Aí pelo mais Vitória. passou, talvez. Beleza. Mas assim, É. eu tô citando aqui 2 campeonatos em que ele foi fundamental em rivais diretos. Um deles, o time que sofreu o gol, que foi o gol histórico dele, que é o 18 Vasco. gols pelo Vasco, E tá? ele jogando pelo Fluminense, jogando muita bola. Então, assim, pra mim, o Pet, e ele ainda é, pelo menos hoje, no momento em que a gente está gravando, o maior estrangeiro, o estrangeiro mais artilheiro da história do brasileiro, com 83 gols. Eu não entendo como você se desgastou tanto pra defender o Paulo Baier. O Petkovic é um voto muito mais óbvio. Não acho. Muito mais. Muito mais comprável. Porra, Eu muito consigo comprar o mais. voto do Pet, Beleza, essa é a mas, opinião pô, de vocês. Não é a minha. Eu vou soltar mais um nome aqui, que poderiam estar aí. Na verdade, tem 2 O nomes cara foi que poderiam seleção estar do aí. campeonato da Bola de Prata Aí eu me 3 vejo em vezes. 2035. Da CBF 2 vezes, ganhou Eu e título. o Pet, do nada, em alguma coisa, eu querendo irritar o Pet, eu vou soltar. E o Paulo Baier, ele que ficou fora. Vai pegar, isso aí vai virar corte. Eu vou soltar 2 nomes aqui que poderiam estar nessa lista, tá? Eu falei Bruno Henrique também, alguém... Bruno Henrique, pode Achou? estar também, eu Pode também coloquei tá, aqui pode na tá. minha lista. também. Pode estar. Que joga no Santos O também. Gustavo né? Gomes, eu acho que vale a menção. Boa. Não Porque o tem Gustavo zagueiro até Gomes- agora. então, e ele, assim, entre os Se tá o zagueiros, Gustavo entre os Gomes, tem que estar o defensores, né? Miranda. Eu ia falar isso. O É, Miranda, Miranda o Miranda é um eu nome anotei a aqui se também. colocar. E o Tricampeão pelo Emerson São Sheik, Paulo. né? Tricampeão seguido. não. Não. Mas não vou botar no top 10, não vou botar no top 10. O Sheik, Só menção honrosa. o Sheik, ele foi embora do Flamengo no meio de 2009. Ué, mas tudo bem. Não. o Diego Souza foi embora do Cruzeiro Você no pega primeiro jogo, 2009, pô. você Calma, pega calma. 2009, título brasileiro do Flamengo. O Sheik não é Tudo bem. um dos 8 O Flamengo Tá, jogadores nove mais gols. importantes. Calma. Fez 9 gols O na Flamengo- campanha. Mas ele só jogou o começo. Não, foi ele jogou embora. tudo. O Jogou campeonato tudo. é mata-mata, pontos começo. corridos, o quê? Não vale o Não, início? não. Lógico que O vale, cara, mas Jorginho, quando você pera aí, pega... o Jorginho só jogou um turno agora, você defendeu ele como melhor. Eu também jogou 20 Cara, rodadas, beleza, cara, mas ele não ele. estava. O ele não Flamengo ganhou o estava, não campeonato jogou, por saldo cara. de gols. Um gol, tira um gol do Emerson Sheik e acabou. Ele fez 9 bem, gols cara, na mas vamos- campanha. Não, mas não Vamos- foi. Peraí, também. Vamos lá, que a gente virou feira, né? Mas só não foi o único título dele, é só lembrar disso. Lógico, não. E Faz o gol do título pelo Sim, Fluminense. Tem 3 títulos. Joga no seguidos por Corinthians times em 2011. diferentes. Isso é a Dito única vez isso, da não história tem que isso tá, porque acontece. ele não foi Não, craque, protagonista vale a em nenhum menção. dos anos que Vale ele a ganhou. menção. Eu não estou diminuindo o feito dele. É absurdo. É o único que ganhou 3 vezes seguidas por 3 times diferentes. Não, só fui Isso é corrigir aqui que absurdo. você falou que ele não Agora, é campeão pelo Flamengo. pra É entrar- óbvio que ele é campeão Não, pelo beleza, Flamengo. ele é, mas ele não é nem de perto
relevante. Assim, É, no meu, muito não, pra sim. mim não é. Pra mim não Ele é. jogou 20 jogos. Eu lembro do tira o gol Maldonado dele. antes do Ó, Sheik nesse o time. Emerson do Sheik pra mim Flamengo, tá pô. junto com o Miranda. É o mesmo nível pra mim ali de... Eu acho que... Não, Miranda mais que Miranda isso. tá mais. Ó, vamos o lá. Miranda, cara, o Miranda... É o nome do sistema defensivo Vou do aproveitar São pra Paulo. falar um pouquinho do Miranda, antes da gente encerrar. Cara, o Miranda eu lembro que eu falava... Sabe o que geralmente a gente fala pros atacantes, né? Ah, esse cara já precisa sair do Brasil, aqui já não tem graça. Falava muito pro Neymar. O Miranda tava nesse nível, naquele tricampeonato. Ele desarmava os caras igual criança. Não, jogou muito. Ele dominava. E qualquer um, e também eu falei do Alex, né? Qualquer atacante jogava bem. Qualquer cara que passou ali pela zaga jogou bem perto do Miranda. Sim. Ele realmente dominou e, de novo, a gente falou sobre o Rogério Ceni, foi 2017, que eu sou péssimo de número, a 2007 foi a 2007, maior sim. defesa, É, a melhor defesa ele da tava história. ali. Ele tava, cara. O Miranda foi muito relevante. É que ele é um cara que, assim, avesso ao marketing, É que o né? Sheik Ele também foi, né? É Isso que eu tô completa. falando. É, mas ele foi. Nível de importância também Mas foi ele muito, nos né? times que eram marcados por serem muito bem defensivamente, ele era o líder, né? Ele foi, tipo assim, eu acho que ele foi muito mais importante pro São Paulo do que o Sheik pro Corinthians, ou que o Sheik o Miranda era o cara da... Posso colocar mais um nome? Era Posso colocar mais um nome? Deus. Que ninguém citou aqui? Diego Ribas. Porque aí eu não pego só parte do Flamengo. Ele foi campeão brasileiro pelo Santos em 2004. Ele não tá no meu top 10, mas eu acho que é um nome que ele deve ser lembrado aqui. 2004. Ele foi campeão lembrado, pelo bem Santos em lembrado. 2004. Bem lembrado, bem É que o lembrado. título mais 2004, mais mas importante foi peraí, em 2002. 2002. Ele não sai no meio do ano, Ele sai no não? meio do Porque ano, ele- porque ele- ele faz o gol do Mundial. É. E o Sheik é campeão. O Sheik não é, o Diego é. Pega ele, O Diego pega ele ele. volta ao Flamengo Calça depois e ganha curta. mais Não, títulos. mas Ele não vai vai Esse ser é ser o Não, mas argumento não. do Santos. E aí? Cara, nenhum dos dois tá no meu top 10, gente. Eu tô Aí, só não, mas falando mais ou um o Diego nome, é cara. campeão e o Sheik Faz a também manda é. o Pet fazer a A Bahia, gente que tem foi que- pego de calça curta. A gente tem que Pega aí. descobrir o que o Diego- com os seus Paulo Baier botões. fez na Diego vida Ribas, do Pet Diego e Ribas. principalmente o que o Emerson Sheik fez na vida desse rapaz. Não tem nada contra o Sheik. O Porque Sheik em eu gosto 10 dele. De algum segundos, passado em antes. 10 segundos um turno era nada e virou Ó, tudo. Tenho Mudou nada, Diego, não tenho craque de nada bola. contra Diego, o Sheik. craque, jogou Nada muita bola, contra o carne Também inteira. não é. Não senta nessa mesa aqui E que se a a gente gente vai deixar o conversando. último Não, pra não galera sei. votar? Menção honrosa é o atacante Borges, meu ídolo. Borges. É o craque. O Simbora. craque, Também é o nome a ele ser foi muito citado. craque, mas ele, Muito craque. ele se enquadra tá Não, num peraí, craque gente. cult. Craque ele É. não foi. É, não. Ah, eu amava ele. É, mas o- Ele era um metedor de gol. Nos Metia anos gol de no São auge. Paulo, metia Não. gol no Paraná, metia Não, gol no não. Grêmio, metia Pivôzão. gol Não, no não. Santos. Jamais alguém Vamos lá. são chamou o Borges Ordem de na craque. casa. Calma aí, produção, vem aqui. O atacante Borges jogava muito. Jogou muito em todos os clubes que passou. Muito Paraná, São Paulo, Santos, Cruzeiro. Grêmio, Ele faz o Cruzeiro, pivô pro Puskas do Neymar. campeão várias vezes, pivô do Puskas do Neymar, campeão. Voante. Se isso aí for um Borges. argumento pra ele entrar no Rola Fama, eu paro, pô. Não, vamos lá. Temos aí o Coração Valente também entra. Temos vários craques É, cults, assim, exato. que podem se enquadrar. A gente Vamos parou fechar? em 9. Vamos Fechar, fechar, botar a ordem na casa. Rogério Ceni, Everton Ribeiro, Fábio, Fred. Vou botar na ordem que foram citados. Alex, Neymar, Dudu, Arrascaeta, Gabigol. Temos a 10ª vaga entre... Vou falar aqui pausadamente. Vocês vão matutando a ideia e depois a gente chega a um voto. Cada um dá um Acho que voto. deixar pra galera é bom. Não, a galera vai votar, já vai votar agora, mas a gente tem que fechar o vídeo escolhendo 10. Eu já Temos aviso 10. que vai ser só 3 de 4 votos, tá? Porque Vamos o meu lá. voto é o Paulo Baier e acabou. Tô nem aí pra vocês. Hernanes, Diego Souza. Vamos lá. Surpreso com essa história do Paulo Baier. Vamos investigar. Desprevenido. Vamos investigar esse sobrenome aí do Paulo Baier. ver se tem alguma. Hernanes, Diego Souza, Paulo Baier, Dagoberto, Cássio, Petkovic, Bruno Henrique, Gustavo Gomes, Miranda, Sheik, Diego Ribas. Quem é o seu voto? Paulo Baier. Paulo Baier, um voto. Eu voto no Hernandes. Cássio. Pode anotar meu voto aí. Pô, vai dar empate. Calma, sobrou pra mim. Eu vou em um dos 3 pra facilitar a vida do programa. Se for 4, não vai dar. Vai no Hernandes, vai no Hernandes. Vai no Hernandes. Se não for pra ser o Paulo Baier, tem que ser o Hernandes. Você não vai tentar me convencer? Os dois já deram. Ah, só faltou você, Paulo Baier. Paulo Baier. Não, eu sei que você não vai no Paulo Baier. Eu tô falando pra você no Hernandes porque eu não acho que o Cássio deveria estar, só por isso. Cássio. Pontos corridos, eu peguei a longevidade, jogou mais e foi bem, mas é difícil isso, viu? O Hernandes merecia muito. Se me perguntar daqui 10 segundos, de repente eu volto Hernandes. Produção, Você- eu falei quando a gente fechou o tema. O top 10 pra mim é fácil. Me E surpreendeu, fechamos tá? com o meu top 10. Sério? Exatamente. O voto... O meu top 10. Caralho, se eu O soubesse, voto eu no tinha... Olha Cássio... aqui. Everton Ribeiro, Rogério Ceni, Gabigol, Fábio, Fred, Dudu, Cássio.
Caraca, O tá de voto do parabéns. Conrado no Cássio me surpreendeu porque ele estava bem São Paulino hoje, né? Com Dagoberto, Miranda, eu achei que ele ia no Hernandes, não comprou a ideia. Mas a gente fechou o nosso top 10, então. Diz aí o que você acha, todo mundo concorda, discorda. Foi maravilhoso, tá? Participar disso aqui. Foi. Gostei, resenha. Valeu. Chegou uma hora que eu queria Paulo agredir o Baia, Pet, manda um mas- beijo pro Pet. Por favor, Paulo Baia, manda um vídeo pra gente. E o Sheik também. Emerson Sheik também. O campeão brasileiro, Emerson Sheik. Vamos. Será que a gente consegue rapidamente fechar o nosso top 10? Aí vai dar muita discussão, Porque né? em ordem? Ah, em Não, ordem, esquece, não, né? tá Outro maluco. programa. Aqui é o primeiro, Não. Rogério Ceni. O pódio. Pódio. Rogério Ceni em primeiro. Everton Ribeiro em Everton segundo. Ribeiro. Rogério Ceni e Fábio em Everton terceiro. Ribeiro. Não, Não. pra mim o Fred está na Fred frente do em Fábio. Fred, Fred, justo. Rogério Ceni, Everton Ribeiro e Frederico, Fred. E aí a Thiago gente Guedes. complementa com Fábio, Alex, Neymar, Dudu, Arrascaeta, Gabigol e Cássio. Fechou. Hall da Fama do Brasileirão CBF. Se quiser, estamos aqui. Já entregamos tudo pra vocês. Só chama a gente pra festa, né? É isso. Aí a gente... E chama o Paulo Baia, tá? Paulo vai apresentar. Se inscreva no canal, like, ativa o sininho. Tamo junto, aquele abraço. Valeu!